Olá, seja bem-vindo ao Lumen, trazendo luz. Dessa vez, podcast só para elas. A gente tem uma história sensacional para você hoje e tem uma pessoa incrível. Ela é pastora, escritora, ela é médica. Daqui a pouco eu vou deixar que ela mesma se apresente. Seja bem-vinda, Jaqueline Taumaturgo. Prazer te receber aqui no Lumen. Obrigada, Keila. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E é uma honra para mim estar aqui também com vocês. Eu vou deixar você se apresentar. Eu falei um pouquinho de você, mas diz aí, qual é a sua especialidade? Você é pastora de onde? Você escreveu o quê? Quanto? Explica pra gente aí quem é você. Então, vamos lá. Meu nome é Jaqueline, como ela falou, eu tenho 52 anos, sou pastora voluntária na comunidade cristã Videira, aqui em Brasília, Keila, e Deus me trouxe para cá há 5 anos para servir aqui na igreja daqui. Eu sou de Fortaleza. Eu aceitei Jesus com 6 anos de idade, cresci no evangelho, casei na igreja e há 5 anos atrás o Senhor me trouxe de Fortaleza, me tirou de lá do meu conforto, da minha casa, da minha profissão, para vir para a tua cidade aqui, para trabalhar para Ele aqui nesse lugar. E sou médica oftalmologista, atendo aqui em alguns lugares em Brasília, ainda vou a Fortaleza uma vez no mês atender, é uma loucura, mas eu vou lá atender meus pacientes. Eu sou oftalmologista, como falei, e escritora. Eu escrevi já 4 livros. O primeiro livro foi publicado pela editora Vida em 2020. Se chama A Arte de se Reinventar, esse daqui que eu tenho em mãos, A Arte de se Reinventar. Deu um novo significado à sua vida. Esse livro teve o prefácio da pastora Thalita Pereira, foi uma bênção, foi quando Deus me chamou e disse assim, olha, agora você vai ter que falar para fora da igreja, você está acostumado a falar para a igreja, mas eu te quero falando para fora da igreja. E aí, em 2021, Deus me deu um projeto novo, que foi escrever devocionais. Então, eu tenho escrito devocionais temáticos, eles têm 120 dias de duração. Ele é um devocional diferente, porque no devocional, geralmente, são temas aleatórios, e o meu devocional ele é totalmente, do início ao fim, um tema só. Por exemplo, o Forte e Corajosa. O subtítulo dele é Presença de Deus, lugar onde a coragem e a força se encontram. Então, eu passo 120 dias mostrando a você como ter força e coragem, como ser uma mulher forte e corajosa. Porque muita gente chegava para mim e dizia, você é uma mulher forte, você é uma mulher de coragem. Então, eu disse, Deus, tu tem que ensinar isso, né? Se tu me ensinaste, eu tenho que passar isso para as pessoas, de onde eu aprendi a ser forte e corajosa. E aí eu escrevi O Sábio e Prudente, O Temor do Senhor, o Princípio de Tudo, é o devocional que eu lancei recentemente, mais 120 dias para aprender sobre força e sobre sabedoria e prudência. E eu tenho um outro livro que é só apenas um collab, eu escrevi com outras escritoras, eu fui convidada por uma editora de São Paulo, na Nova Alphaville, e eu fui Mulheres na Essência. Então, eu tenho essas 4 obras que Deus tem me dado e continuarei escrevendo para a glória dele. Na verdade, o seu dia é de 25 horas, porque pastora, esposa, mãe, escritora e médica, como é que você faz? Olha, tem que saber se reinventar, como o livro diz, né? Sábia e prudente. Tem que saber se reinventar. O livro é a arte de se reinventar. Eu acredito que eu realmente sou uma pessoa que aprendi a reinventar a vida. Para você ter uma ideia, recentemente, eu abri uma empresa de personalizados para minha filha, para ajudar ela a tocar a vida e tal, mas nós estamos lá dentro, nas horas vagas, eu vou lá. Existe hora vaga nessa agenda? A gente arruma um tempo, tudo é uma questão de organização. Isso. Então, eu vou lá, ajudo ela com os bordados, ajudo ela com algumas coisas, e já que a empresa tem bordado, tem laser, tem várias coisas, eu tô lá com ela, eu vou lá, ajudo ela em algumas coisas, e a gente vai tocando a vida. Fora isso, sou consultora também de uma empresa sou consultora técnica de uma empresa de plano de saúde, então eu presto serviço home office, né? Então, em alguns momentos eu estou em casa trabalhando. Já que eu tô chocada, chocada. Meu Deus, é muita coisa, que legal. Você é mulher de Provérbios 31. Amém. Eu amém, também. eu quero ser. Estamos no rumo, né? Estou caminhando para chegar lá. Me diz uma coisa, Jaque. Como é essa vida de
pastora e de outras coisas? Porque a gente sabe que o ofício de pastora não é simples, porque é como o seu ofício de médica, né? Apesar de você ser oftalmologista, isso quer dizer que você atende mais por hora marcada, certo? Estou errado? Sim. Pois é, mas o pastor não tem isso. O pastor é o socorro na hora da emergência, e a emergência ela surge na hora que Da surge. necessidade. Pois é, É o como é que socorro bem você presente da ovelha, né? como é que você consegue fazer tudo isso e ao mesmo tempo manter o equilíbrio, as emoções, tudo no lugar? A gente vai aprendendo, é um exercício com a vida, né? A minha vida sempre foi muito agitada, porque primeiro pela faculdade, né, que desde jovem eu me inscrevi no vestibular, eu tinha 15 anos, então eu aprendi essa rotina de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu creio que é uma habilidade que Deus dá e a gente vai treinando isso. Sabe que eu acredito muito naquele texto de talentos, dos talentos que a Bíblia fala, né, aquela parábola dos talentos. Eu acredito que a inteligência, a habilidade de resolver muitas coisas ao mesmo tempo, ela tá expressa ali. Você vai desenvolvendo e vai ganhando mais. Vai ganhando mais. Também há muito que é dado, também muito será cobrado, né? Porque você tem que fazer com perfeição, pelo menos com excelência. Perfeição não, porque só em Jesus, né? Mas eu acredito que a minha rotina foi sendo construída ao longo da vida. Primeiro pela educação, porque a mamãe ela era muito exigente. Ela só deixava a gente brincar depois que eu tinha feito as tarefas de casa. E se eu fizesse mal feito, ela dizia sempre um ditado que você não pode fazer uma coisa, ser chamada a atenção duas vezes, você não pode fazer uma coisa, Maria vai com as outras, como fala lá no Ceará. Então, ela sempre era exigente comigo. Eu acho que essa exigência dela foi forjando o meu caráter até chegar nessa faculdade tão precoce. E aí, na faculdade, você tem que desenvolver, porque você dá plantão, mas tem prova no outro dia. E já para medicina, aos 15, você já passou para medicina? Não, eu me inscrevi, mas nesse período eu não passei para medicina, eu passei para enfermagem. Eu fiz 1 ano e meio de enfermagem, e aí ainda entrei na medicina com 17 anos, ainda era muito jovem. Mesmo assim, me diz uma coisa. É muito difícil passar para medicina. Depois que as pessoas entram para a enfermagem, acaba que você não tem mais o tempo para estudar, para fazer um vestibular de medicina. Como foi que você venceu isso? Estudando. Você continuou fazendo enfermagem e estudando? Você chegou lá na enfermagem e você disse, não, é médico mesmo que eu quero ser isso. Só que assim, teve no meu período do vestibular federal, que naquela época só tinha vestibular para medicina federal, ela atrasou por conta de uma greve. Então eu terminei o 3º semestre da enfermagem e aí eu disse para minha mãe que eu ia estudar para fazer o vestibular outra vez e que eu queria era medicina. Eu me lembro que a mamãe ficou aperreada, pensando que eu ia deixar a faculdade e não ia ser nada. Eu digo, mãe, não se preocupe, que se Deus quiser, se for o propósito dele, eu vou passar. E eu orava e dizia, Deus, se tu me queres médica, e esse desejo do meu coração, ele persiste, é porque tu tens um propósito. E hoje eu louvo a Deus, porque se eu tivesse passado no vestibular tão nova e tão precoce, eu acho que talvez eu poderia ter seguido uma trajetória diferente. Eu entrei no tempo certo, com a cabeça certa para fazer aquela faculdade. E aí foi uma bênção, porque eu entrei e saí crente, graças a Deus, cristã, né? Mas eu fui forjada nesse caminho de responsabilidades muito cedo, porque você pegar uma menina, né, de 15 anos e escolher uma profissão é uma coisa meio louca ainda, né? Assim, é muito precoce. É uma violência, na verdade, foi muito precoce, foi muito precoce, porque desde pequena, quando eu ia estudar, eu não gostava de ir para o colégio, eu não me sentia bem, eu tinha medo do colégio. Então, eu aprendi a ler com 4 anos e escrever com 4 anos, com uma professora particular. E eu vim estudar em escola já no final do 1º ano, que hoje é o 2º ano. Naquela época, eles aceitavam. Eu sabia ler e escrever, eu não tinha como ir para outra série. E aí, eu já comecei com 5 anos, se eu não me engano, já como se fosse na segunda série de hoje, já lendo e escrevendo. E eu me lembro que foi um marco, porque eu lembro a roupa que eu estava quando eu fui para a escola a primeira vez, que eu entendi que eu precisava ir para a escola. E aí isso foi muito precoce na minha vida. Então, eu fui forjada a desenvolver muitas tarefas de uma vez só desde pequena. Aí veio a faculdade, depois a responsabilidade de igreja, que eu tinha que associar. Eu fazia medicina, mas eu estava sempre presente nas atividades de jovens, nos cultos, e eu não faltava nada da igreja, porque eu dizia assim, aqui é a minha prioridade, o Senhor vai me abençoar. E eu estudava e o Senhor me abençoava realmente, e fiz uma boa faculdade, sei que sou uma boa médica.
E Deus sempre esteve comigo e creio que Ele queria, à medida que eu fui respondendo aos talentos que Ele ia me dando, Ele foi colocando outras habilidades de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Já que eu nem ia conversar com você assim de forma cronológica, não, né? Eu ia pular algumas etapas, mas está tão interessante que eu acho que eu vou seguir um pouquinho essa cronologia, né? Você entra na faculdade e o namoro, como foi isso? O namoro? Bom, eu tive pouquíssimos relacionamentos, todos dentro da igreja, e eram muito superficiais, né? Eu tive talvez umas 3 pessoas ali que eu me relacionei, e eu via que aquela pessoa não era para eu me casar, então eu Não prosseguia. não prosseguia. Talvez, se naquela época tivesse a história de conhecer antes, se a igreja falasse sobre isso, de cortejar um pouco, talvez eu tivesse feito, né? Naquela época não tinha essa cultura e a própria igreja não ensinava isso a gente, né? Mas foram relacionamentos muito pequenos, rápidos. E depois que eu conheci meu marido, eu dizia que eu queria casar com um músico, eu tinha uns critérios, né, de Por que escolha. música? Você canta? Ah, não, porque eu achava bonito o homem que tocava. Eu Ah, achava que meu ele era Deus. mais crente, eu acho. Aí, músico, fica essa dica pra você. É bom que você seja bem crente mesmo. Eu achava que o músico era mais crente, sabe? E aí eu comecei a me relacionar com. Na verdade, ele chegou na igreja, ele veio de outra igreja com o grupo dele que ele tinha, e saiu da igreja e veio para nossa. Na época eu era da Assembleia de Deus, eu cresci na Assembleia de Deus, e ele veio com aquele grupo e ele se apaixonou logo por mim. Então ele ficou tentando namorar durante muito tempo e eu não queria. E ele passava por mim e dizia assim, eu vou casar com você. Eu dizia, você é muito pretensioso. E acaba que ele me conquistou nesse processo de dizer que ia casar comigo. Ele era bem ousado assim comigo. E eu acabei me apaixonando por ele. E aí a gente começou a namorar. E durante um período, nós namoramos 2 anos. Aí terminamos por um tempo. Passamos, creio que 2 anos e meio separados. E quando nós voltamos, ele tentou voltar por muito tempo, acho que por 1 ano e meio ele tentou voltar, e eu não queria de jeito nenhum, não queria, e até que um dia eu dei a bendita chance a ele, de tanto ele insistir, e aí eu voltei o namoro e com 10 meses nós casamos. Você tinha que idade? 23. Já estava clinicando? Não, eu estava terminando a faculdade, porque exatamente entrei com 17 com 6 anos, né? Eu estava terminando a faculdade, quando eu casei, que ele estava no internato. Já que agora tem uma coisa muito interessante no seu Instagram. Se você consultou o Instagram dela, aí você sabe. Está escrito lá que você é casada com o mesmo homem 2 vezes. Que história é essa? Vocês se separaram e depois se casaram outra vez? É mais ou menos assim. Posso contar para vocês. A gente casou no ano de 94 e com 2 anos seguidos. Chega só um pouquinho mais perto do microfone. É verdade. Nós casamos em 94 e 2 anos depois eu descobri a infertilidade, que eu era portadora da endometriose. Eu lembro que eu estava estudando para a prova de residência, e quando eu estava ali com o livro de ginecologia obstetrícia, que eu passei pela endometriose, eu disse assim, eu tenho isso aqui. E aí eu fui investigar, porque por causa das cólicas, dos sintomas, das dores que eu tinha durante o período período menstrual ali, eu sentia muita dor mesmo, de forte intensidade. Para você entender como era a dor, minha família brincando, meus irmãos diziam que eu era Maria das Dores, porque tudo doía, né? E achava que eu inventava, que eu era dengosa, eu tinha um apelido entre os irmãos, lá em casa eram 7 filhos, aí tu imagina a bagunça, né? Aí meu apelido era a chorona, era a manteiga derretida, era a jaca podre, porque tudo eu chorava. Então, assim, porque eu cresci com esse estigma de dor, né? Desde o primeiro processo menstrual, aos 11 anos de idade, até a vida inteira. Sua mãe deve ter sido como a minha, então. Eu também não fui muito de frequentar médico. E naquela época não existia plano de saúde, o SUS era o INPS, o INSS era chamado de INPS. Você era tratada com ervas da vovó. Eu era assim, o chazinho da vovó para isso, o chazinho de mastruz, chazinho de mastruz com leite, malvarice com corama. Ai, meu Deus, muito ruim. E aí a gente descobriu essa infertilidade aos 2 anos, e a infertilidade, embora seja considerada do casal, a gente traz muito para a gente.
É. A infertilidade, ela é capaz de fazer você se sentir portadora de necessidade especial. Parece que falta um membro Sério? seu, sabe? Parece que quando a Bíblia fala sobre as mulheres estéreis, você consegue compreender, você só consegue compreender vivenciando. E se no tempo de hoje, da modernidade, o conceito evoluiu tanto, que é da mulher, que é do casal, não é da mulher, você imagine na época das mulheres da Bíblia, né, como elas sofriam. Mas é isso mesmo, a gente se sente mutilada. Parece que tem algo faltando dentro da gente. Mas já que você descobre isso já dentro do Do casamento, casamento. 2 anos de como casado. foi vocês terem essa notícia? Você teve e depois deu para o seu marido ou vocês estavam juntos quando você recebeu? Juntos. E como foi isso? Eu comecei a chorar, me lembro que eu dizia, pronto, eu não vou ser mais mãe, e a minha vida se acabou ali, né? Eu comecei a viver a dor da infertilidade. A dor de não poder ficar grávida. E aí o próprio casamento vai tomando um rumo ruim, porque você está começando a sonhar com filhos, 2 anos de casado. E eu desconfiava, porque além das dores, eu fazia uma tabela meio furada, e aí nunca engravidava. E eu só via as pessoas dizerem, não, ficou grávida, furou a tabela, ficou grávida. E eu fazia, às vezes, de propósito, para testar, e eu via que eu não engravidava, né? Então, aquilo ali foi muito duro para a gente. Eu acho que para todo casal é muito doloroso, né? E a gente começou a fazer tratamento, aí vem todos os hormônios que a gente toma, todas as alterações de humor. Eu tinha 25 anos de idade, era uma menina, né? Eu me olho no passado e vejo assim, meu Deus, como eu suportei aquilo, né? Porque é uma dor, assim, realmente muito forte. E você se sente culpada por aquilo. Você começa a se perguntar onde foi que eu errei, o que é que está faltando em mim, qual a maldição que eu tenho. E você se perguntava assim, será que se ele soubesse disso, ele se casaria comigo? Claro, você faz 1000 perguntas. Você faz Você perguntou isso para ele? Perguntei, e ele disse que sim, e eu creio até que casaria comigo, talvez casasse comigo. Mas essa questão da descoberta e todos os desafios que nós vivenciamos nesse período da descoberta e dos tratamentos trouxe muitas consequências para o nosso relacionamento. Porque você começa, primeiro, você está girando em torno daquilo, aquilo se torna o teu mundo. Eu sempre hoje que escuto alguém falando que está infértil, eu digo, não deixe isso ser o centro da sua vida. Porque tudo aquilo que você centraliza vai ser o teu Deus, né? Então, a doença passou a ser o meu centro. Embora eu amasse o Senhor e tivesse crescido na igreja, fosse líder na igreja, eu me encontrava dentro de uma situação que aquilo não saía do meu pensamento. Toda vez que eu via alguém grávida, eu chorava. Toda vez que eu menstruava, eu chorava. Toda vez que era o Dia das Mães na igreja, eu chorava, porque eu me sentia incapaz. E contradizendo, se contrapondo com a Jaqueline, que sempre conseguia executar tudo, nesse momento não dependia mais de mim. Então, era uma imperfeição que tinha aparecido em mim, né? Porque todo mundo olhava para mim e para a gente dizia assim, eles são tão perfeitos, ela é tão perfeita, eu era tão bonitinha, ela é tão bonita, ela é tão inteligente, ela faz medicina, ela é isso, ela é aquilo, ela é crente, mas ela é infértil, né? O mais dói. O mais dói. Mas sabe, Keila, que esses mais na vida da gente, Deus sempre tem um mais diferente, né? Tem um mais diferente. E esse processo, ele, ao mesmo ponto que ele trouxe muitas dores, ele foi muito confrontador. Eu me lembro que meu pastor chegou para mim um dia saindo da igreja, e a gente era muito amigo, os casais, né? Os meus pastores da época. E ele disse assim, Jaqueline, você está precisando ter uma experiência com Deus. Naquele dia eu saí chateada com meu pastor e eu disse... Tipo, vivi com Deus a vida inteira, inteira, preciso de experiência com Deus. Exatamente, sabe? Mas quando o tempo passa, eu entendi o que Jó disse. Antes de eu te conhecer, de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Jaqueline, desculpe assim, a minha ignorância, mas não tem tratamento para endometriose? Não... É tipo um laudo assim, não vai dar mesmo? Depende do quadro, porque assim, a endometriose é uma doença que ainda tem muitas incógnitas. Ainda a medicina não conseguiu descobrir a origem da endometriose, a causa. Existem teorias, por exemplo. E tudo aquilo que tem muitas teorias, tem muitas inverdades também, né? Não se sabe explicar, por exemplo, a endometriose é quando
você encontra o endométrio, é a camada interna do útero. Toda vida que a mulher recebe estímulo hormonal, aquilo incha para receber um bebê. Se ela não fica grávida, descama e ela menstrua. O que acontece na endometriose? Aqueles tecidos que estão dentro do útero, eles fazem focos fora do útero, na cavidade abdominal. Então, vai crescendo focos. Não se sabe explicar. Acreditava-se antigamente que era por uma menstruação retrógrada. A menstruação voltou pelas trompas e caiu na cavidade abdominal. Mas encontrou-se focos de endometriose no cérebro, no pulmão. Então, não se sabe, não se sabe os fatores, assim. Já tem muitos estudos, já estudos genéticos sobre isso, mas ainda tem muitas incógnitas. Imagina aquele tempo que eu tive, né? Isso há mais de 25 anos atrás. E aí, o que acontece? Naquela época, eles tratavam com hormônio para os focos reduzirem e faziam algumas cirurgias para limpar o endométrio, para limpar a cavidade abdominal. Só que toda vida que você recebe o estímulo hormonal, que deveria ser apenas para dentro do útero, vai para fora também. Aí, onde tem o foco, vai crescer também. E quando você não engravida, aquele foco sangra. Então, mais focos vão sendo feitos dentro da cavidade. É meio que uma doença com um potencial maligno, como um câncer que vai se alojando, mas que não mata. Então, assim, é uma doença que traz muito trauma às mulheres, tanto pela dor como pela história. Então, tem mulheres que têm vários focos e não têm dor. E tem mulher que tem um foco e muita dor. Tem mulher que tem vários focos e conseguiu engravidar porque as trompas estão pérvias. E tem mulheres que têm 1, 2 focos, mas entupiu a trompa e ela não consegue engravidar. Então, assim, é muito... Mas era possível colocar um óvulo fecundado em você? Sim, mas eu fiz isso. Quantas vezes você fez? Porque Porque esse é um outro processo muito doloroso. né? Eu fiz primeiras inseminações, a tentativa de colocar o esperma já dentro ali da cavidade uterina, já próximo da trompa, para ele migrar. Eu fiz algumas vezes, não lembro mais, mas devo ter feito umas 3 vezes. E a fertilização in vitro eu fiz uma vez. Não fiz mais exatamente pelo que aconteceu na época na minha vida e na do Pedro, né? Que aí eu vou compartilhar agora. Esse processo do 2º ano da descoberta da endometriose até o 5º ano foi de muita dor. Tratamento, né? Vai médico, os exames são dolorosos, são caros, são... Então, assim, muita coisa se passou nesse tempo. E eu fui estudar nos Estados Unidos, eu passei numa seleção no Brasil e fui estudar fora, fui estudar em Porto Rico, depois eu fui para os Estados Unidos. E nesse tempo, o que eles fizeram comigo foi que eles me davam um hormônio para eu não aumentar a doença, já tinha feito uma cirurgia, me deram hormônio para não aumentar a doença, e eu, quando voltasse para o Brasil, eu retomava o tratamento. Eu era muito jovem ainda, então isso era possível. Só que quando nós voltamos para o Brasil, eu e meu esposo, ele ficou sem emprego. Não conseguiu emprego. E conseguiu um emprego no interior que distava 4 horas de distância da cidade de Fortaleza, que era a nossa cidade, onde a gente morava. Deixa só eu abrir um parênteses bem rapidinho aqui. Como a sua família e a família dele receberam essa notícia? Que tipo de suporte você teve das 2 famílias? A minha mãe é uma mulher de oração. Então, a gente, assim, a família orava pelo milagre, profetizavam. A família do Pedro, embora católica, a minha sogra é uma mulher de muita fé. Então, ela rezava da forma dela, pedindo a Deus para que eu tivesse o filho. Mas eu nunca vi nenhum julgamento deles, ou eles me apoiaram. Não, eles me apoiaram, realmente, assim, eles estavam comigo nesse processo de querer que isso acontecesse, né? E aí, quando nós voltamos dos Estados Unidos, ele foi trabalhar a 4 horas de distância. Assim que nós voltamos, nós fizemos uma fertilização. Eu coloquei 2 embriões fecundados, eu acreditava que estava grávida, a regra começou a atrasar e tal. E depois, como se eu tivesse perdido, né? Mas 15 dias depois eu tive rubéola. Nunca tinha tido rubéola e eu tive rubéola, né? Então, assim, eu creio que foi um livramento do Senhor para não acontecer nada. E hoje eu entendo porque não fiquei grávida naquela época. E aí, com a distância que ele começou a trabalhar, ele ia domingo à noite ou segunda de manhã, de madrugada, e só voltava sexta de tarde. Ele chegava sexta depois do almoço em casa. Então, a gente passou a conviver apenas no final de semana.
Então, os tratamentos Ah. ficaram mais difíceis, não era possível, porque ele tinha que estar presente aqui. E não dava para você clinicar lá onde ele estava trabalhando? Talvez até desse, mas Vocês assim, nem tentaram. nem pensei. Naquela época, eu achava que nada seria possível acontecer comigo e com ele, né? Porque a gente era tão crente, a gente era tão da igreja, tão de Deus, a gente vivia tão feliz que a gente achava que nada ia abalar. E a gente não percebia que a gente estava Se se distanciando. distanciando e que esse tema, filho, foi rompendo, porque eu me sentia cobrada, não por ele, porque o Pedro sempre foi muito compreensivo com relação a isso, mas eu me sentia cobrada pela sociedade, as pessoas da igreja chegavam e diziam assim: você não tem fé. E aquilo era muito forte para mim, né? Se você tem alguém que não fica grávida, não diga isso, por favor. Porque você já está numa luta com Deus ali, sem compreender o processo que você está passando. Aí chegam as pessoas querendo até ajudar. Você precisa ter fé, tenha fé, que Deus vai lhe dar. Então, aquilo ali é um choque, porque você está lutando com Deus ali para ficar grávida, né? Você não compreende o processo que você está passando, mas você está buscando do Senhor alívio para a sua dor. Uhum. Né? E cada fala daquela, cada cobrança que você tem, cada fala, apesar de ser boa intencionada, ela soa como uma cobrança. E aquilo se tornou um fardo para mim, né? O fato de não ficar grávida. E eu confesso que eu não tive maturidade com o próprio Pedro de lidar com esse tema. Uhum. Talvez a idade, o peso. E aí essa distância foi distanciando a gente, né? A gente fez algo que a Bíblia fala para não fazer, que é se distanciar fisicamente, É. para que o diabo não venha e tente, né? É. E aí, durante o primeiro ano que ele estava trabalhando, a gente viveu bem. Ele chegava do trabalho às 5 horas, ia para o quarto do hotel, ligava para mim 8 horas. Se eu estivesse fora de casa, amor, você não é para estar fora de casa 8 horas, é perigoso. Não, 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 vamos dormir. Então, a nossa rotina era muito tranquila nos primeiros 6 meses, 7 meses. Mas eu acho, sabe, Keila, que Deus é tão sábio quando ele fala isso na Bíblia, porque você vai perdendo uma coisa chamada cumplicidade. Principalmente naquela época que não tinha WhatsApp, não tinha celular com câmera para você se falar, você não É. via a pessoa, você tinha que resolver as coisas no local que ele trabalhava, nem telefonia celular tinha na época. Então, para ele falar comigo, ele tinha que chegar de noite no hotel e me ligar. Então, você começa a tomar as decisões sozinha, ele tem que tomar as decisões dele sozinho. Por quê? Porque não dá tempo, tem coisas que você precisa resolver. Vira duas vidas, né? Acabou a vida comum do Comum e lar. começa a viver a vida em paralelo. É. E eu acho que aí essa perda Princípios é engraçado, né, é, Jaque? Princípios são princípios. Quando a gente quebra um o princípio princípio a de gente se Deus, você vai quebra. ser quebrado daqui a pouco. É, Alguma coisa Deus vai vai quebrar. acontecer. Não tem como você dizer, não, mas a gente vai conseguir, porque o princípio está estabelecido. É como a lei da gravidade. Verdade. Não vai dar certo comigo, não vai dar Vai, certo, você pular do apartamento, você vai não cair. vai dar, É, né? E esse princípio da liga mesmo, dos dois se tornarem um, não só, né, assim, no dia a dia mesmo, é o que você está falando. Ele foi viver a vida dele, eu comecei a viver a minha, e aí deu ruim. deu ruim. E eu digo é muito que parece com a catraca que o casamento, né? Essa cumplicidade é uma catraca que vai rodando. Você pode perceber que quando você para de ter relação sexual com seu marido, você briga mais. Já prestou atenção se acontecer alguma coisa? Já, Vai brigar mais. Parece que já. o humor muda, né? Assim, você briga mais, quando você a catraca começa a se desconectar, já não anda mais em sintonia, né? Pense duas catracas rodando ali, que uma precisa do ganchinho da outra. E a distância física, então, não só a questão sexual em si, essa quebra da cumplicidade, eu acho que foi o ponto de maior responsabilidade no que aconteceu com a gente. Quando deu um ano de que ele estava lá, trabalhando lá, eu percebi que ele começou a ter uma vida fora o quarto do hotel. Já aí eu ligava. E ele não estava. Não, ou ele não me ligava, já me ligava mais tarde. Não é porque eu fui para um churrasco com os amigos do trabalho. Você começou a ver que as coisas começaram a entrar assim devagarzinho, e o mundo vai entrando. E a liberdade, né? E a falta, junto com isso, ele deixava de ir para a igreja durante a semana. Uhum. E no domingo à noite, se ele viajava domingo à noite, ele Já não já ia não ia também. também. Então, assim, ele não me deixou. Ele deixou primeiro o Jesus. relacionamento com Deus, o relacionamento com a comunidade da igreja. E aí eu só fui consequência. Então, ele acabou que se envolveu com uma pessoa que ele conheceu no mesmo dia, assim, o mundão estava dentro dele. Uhum.
E daí houve uma traição e começou o processo da gente se quebrar, como você Uhum. falou, né? A gente quebrou o princípio quebrou a gente, né? Aham. E aí ele mesmo me contou, depois de um mês, ele me contou da traição, a gente percebe. Mas essa traição, então, não se tornou uma coisa repetitiva? Ela foi uma vez só ou começou A realmente a... princípio, não. Só que ele não suportou, ele ficou apaixonado. Então Ah, ele ficou, né, a gente tinha casados, se guardou um para o outro, uhum. e aí de repente uma terceira pessoa entra aí na história, Bagunça bagunça tudo. tudo, ele abre essa porta e aí ele no primeiro mês tentou ali se equilibrar, eu via que ele estava diferente, eu perguntava até que ele me confessou e disse que ia tentar, nós chamamos os pastores, nossos pastores, ele disse que ia tentar. Mas aí você sabe que sempre tem uma pressãozinha ali, né, o inimigo também fica jogando coisas É. e ele costuma muito dizer que, o pecado é uma escolha. Existem as oportunidades e o problema é que a gente às vezes quer, e quando a gente quer e faz, a gente se arrebenta. A gente não pode dizer: "Ai, foi o diabo", não, o diabo coloca A a oportunidade, oportunidade, você escolhe se mas se faz ou não. é. E ele diz muito isso: "Eu escolhi". Levado pelos meus desejos carnais. Aham. E eu quebrei a cara, né. Então, assim, foi um relacionamento que aí ele saiu de casa, 2 meses depois, né, 1 mês para me contar, 1 mês ali tentando, não suportou e saiu de Uhum. casa e foi viver o que ele queria viver. Foi um relacionamento que durou pouco, ele se relacionou com essa pessoa uns 3 meses e romperam. Aí nesse período que ele ficou ali rompido, com ela, ele voltou a ter contato comigo, queria tinha vontade de voltar, mas não tinha coragem Uhum. de refazer a história, também ainda tinha muito desejo pelo mundo, eu Uhum. acredito, mas ele chegava embriagado lá em casa de madrugada, eu muitas vezes recebia, fazia uma sopa para ele sair ali da ressaca dele, de farra, ele chorava, dizia que tinha acabado com a vida dele, que ele amava a mulher da vida dele, ele tinha largado, mas que não tinha mais jeito, ele Aham. embriagado, né. E aí quando ele acordava, despertava, ele ia embora. E ninguém sabia, eu não contava para minha família que ele tinha passado a noite em casa e eu ali Mas a servindo. família sabia que tinha rompido? Não, sim, a minha família, minha mãe me Uhum. amparou com todo amor, mas eu não saí de casa, do meu Uhum. apartamento, eu fiquei no meu apartamento, então ele tinha liberdade, assim. De Às vezes ele chegar, se é. embriagava e aí ele ficava dizendo assim: "Meu, eu vou para casa da minha casa, eu vou para minha casa", ia bater lá em casa, né. Aham. Só que quando ele depois passava o efeito, eu fazia um caldo, deixava ele dormir, quando ele se acordava, que acho que ele se dava conta de onde ele De onde estava, estava. o que que ele tinha feito, ele ficava com vergonha e saía de novo, né. Fez isso algumas vezes e aí ele se envolveu com outra pessoa nesse processo, nas farras, né. E aí esse relacionamento sim durou 3 anos e meio, 3 anos e meio, o total da nossa separação foram 4 anos. Eu fiquei separada dos 28 aos 32 anos de idade, mas eu permaneci orando por ele, eu entendia, Keila, coisa que eu acredito que a nossa geração, não a nossa, a geração de hoje É. tem perdido muita relevância, né, eu acreditava na aliança, sabe, eu acreditava que apesar de que houvesse, respaldo bíblico, como as pessoas falam, para eu reconstruir minha vida com outra pessoa, eu acreditava no Deus que diz que é por conta da dureza do coração do homem que o divórcio acontece. E para mim a Bíblia é tão real que eu dizia assim: "Eu tenho legalidade sim, mas eu não quero ter um coração duro, eu quero ter um coração de discípulo de Jesus. O que Jesus faria em meu lugar". Eu E a aprendi vontade de vingança não veio não? não, Que quando eu legal. não tive vontade de vingança, eu tive momentos de raiva, de Uhum. mágoa, Uhum. de dor. E Sei. eu tinha uma pessoa na minha igreja que ele me ensinou uma coisa engraçada, eu nem sei se ele está vivo, era um senhor idoso, e ele dizia assim: "Você precisa sempre que você não tiver perdão, você precisa liberar perdão, que você tiver magoado, libere perdão, porque você vence o diabo". Ele disse assim: "Jesus disse para que a gente perdoasse o outro 70 vezes 7". Você vai pegar uma caixinha de fósforo, isso não é mágico, tá, Keila, mas serviu para mim, preste Uhum. atenção, foi um exercício de perdoar. Você vai pegar uma caixinha de fósforo e vai obedecer ao que Jesus disse. Você vai botar 70 palitos dentro. E toda vida que alguém lhe magoar, alguém lhe ferir,
você vai pegar, que você souber alguma coisa que o Pedro lhe feriu, você vai perdoar ele 70 vezes durante 7 dias. Você vai declarar isso para a vida dele ou para a vida de qualquer pessoa. Então, quando o Pedro me magoava, que eu sabia de alguma coisa que tinha acontecido, quando eu sabia de alguma história que chegava aos meus ouvidos, que dava aquela raiva, eu digo, eu vou exercitar o perdão de Jesus. Aí eu acordava de manhã cedo, eu perdoo fulano, no nome de Jesus. Eu fazia 70 vezes 7, aquela mensagem entrava no meu espírito de uma forma tão poderosa que eu não conseguia ter raiva. Quando eu Que terminava a semana, legal! eu estava completamente livre da raiva, da mágoa, eu não tinha mágoa, não tinha. Eu me livrava da dor no sentido, não da dor da separação, mas da dor do ressentimento que cresce como raiz, da dor do ressentimento que faz mal a você, porque a falta de perdão, ela traz uma dor dentro de você que é capaz de destruir a sua vida, não é a vida do outro, é a sua própria vida. E toda vez que eu decidia liberar perdão para o Pedro, para qualquer pessoa envolvida no contexto, que foram muitas aí, eu saía uma pessoa mais leve. Eu saía uma pessoa mais santa, eu saía uma pessoa mais transformada pelo Espírito Santo. E eu saía uma pessoa mais parecida com Jesus. Então, eu tenho convicção que aquilo ali foi uma estratégia que Deus me deu para vivenciar o processo e ser transformada por Ele. E saber o que significa o perdão. Eu ouvi uma pessoa falando na internet recentemente que quando acontecem esses casos, normalmente as pessoas apontam o dedo e dizem: se isso aconteceu, é porque ela deu causa de alguma maneira. A mulher, no A caso? mulher, é. Porque falam: não, ele está errado, é claro que ele está errado, mas pode olhar, porque sempre os dois estão errados. Ela deve ter feito alguma coisa, vai ver, ela não era uma esposa tão boa assim, vai ver, ela não era tão interessante assim, e etc. Rolou isso com você? Você, de alguma forma, se sentiu julgada ou julgou a si mesma também nesse processo, dizendo: puxa, eu não fui boa o suficiente, eu não fui a mulher que eu deveria ser? Veio isso também para você? Julgada, que eu saiba, não. Pelo contrário, o que as pessoas dizem ao meu respeito é dizer assim: eu não acredito que ele deixou a Jaqueline. Aham. Assim, mas eu fui confrontada pelo Senhor. Eu acredito sim que quando um casamento se rompe, os dois são responsáveis. E até então eu me sentia a esposa perfeita. E aí Deus foi me mostrar as minhas imperfeições. Eu tive um processo de transformação, de cura. Eu tenho certeza, e eu me emociono quando eu digo isso, porque eu sei que Jesus sentava comigo para conversar comigo naquele período. Não que Jesus não esteja comigo hoje, pelo Uhum. contrário, eu sei que quando eu entro no carro, o Senhor está comigo, eu falo com Ele. Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa, Keila. É impossível você ser a mesma pessoa. Mas Deus falou muitas coisas para mim. Muitas coisas de como eu havia colocado no Pedro a expectativa de felicidade. Homem algum vai conseguir fazer uma mulher feliz, só o Senhor que nos traz a felicidade. Somente Deus é capaz de preencher o ser humano, seja ele quem for, homem ou mulher. E a gente, mulher, um costume de tanto trazer o homem à idolatria do centro da sua vida, como de responsabilizá-lo pela sua felicidade. Homem nenhum tem a capacidade de fazer a gente feliz, a gente torna ele um Deus quando dá a ele um poder que ele não tem. Então, o casamento não vai fazer ninguém feliz. Não, Não existe o faz de conta. não existe, porque o casamento vai revelar tuas imperfeições. Você precisa estar feliz com Deus para ter um casamento feliz. Se você não está feliz com Deus, você não vai ter um casamento feliz. Então Deus foi mostrando minhas imperfeições, de como eu era controladora, de como essa Jaqueline que fazia tudo, queria controlar a vida dele, queria fazer dele uma nova Jaqueline. E Deus foi me mostrando, e teve um dia que foi muito assim, duro para mim, mas foi muito libertador. Quando Deus falou assim para mim, eu carreguei dentro do meu casamento a identidade da infertilidade, e Deus falou assim para mim: filha, dentro de todos os tratamentos que Deus fez no meu coração, Deus falou para mim, isso já depois, né, que eu vou já falar que ele teve uma filha e Uhum. tal. Lá mais na frente, Deus falou assim comigo: você não é um útero infértil. Filha, você não é um útero infértil. Você não é o seu corpo físico. Você pode ser muito mais fértil do que você imagina.
E naquela época eu não entendia que fertilidade era essa. Que fertilidade era essa que iria alcançar tantas pessoas. Na verdade, hoje eu compreendo, assim, eu não entendo por que eu nunca pude ter um filho, mas eu sou completamente feliz por não ter tido um filho biológico. Mas eu entendo, né, que todas as coisas cooperaram de uma forma para que eu chegasse a ser a Jaqueline que eu sou. E falar desse Jesus que transformou a nossa história, como eu falo, com essa convicção que eu falo, com a certeza de que sem Jesus eu não poderia ter feito nada na minha vida, não estaria aqui, né? E quando Deus falou isso para mim, que eu não era esse Útero útero infértil. infértil, eu me libertei da idolatria da própria doença, porque ela ocupava o meu pensamento, ela ocupava o meu sentimento, ela ocupava toda a minha vida, porque o que eu queria era resolver a minha dor, que era a infertilidade. E nesse processo eu não soube, naquela época, deixar Deus ser o meu centro para que ele resolvesse o meu problema. E com essa minha atitude, querendo ou não, eu estraguei meu casamento também. Porque eu me tornei chata, porque eu só falava sobre isso, porque eu chorava por isso. E isso tudo foi difícil também para ele, né? E juntamente com o temperamento forte, de ser uma mulher de fibra, de ser essa pessoa forte, de querer o controle. E Deus falou para mim isso, né? Então, Deus terminou falando, porque num período que eu vou continuar na cronologia para que as pessoas entendam, né? Ele sai de casa, vai viver essa experiência. Só que quando ele está no segundo relacionamento. Peraí. Deixa eu só te interromper só um segundinho. Porque você falou uma coisa aí que para mim foi sensacional, é você falar que você não pode colocar a sua felicidade, a sua alegria nas mãos de ninguém, nem num casamento, nem. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre não colocar a sua, não guardar a infelicidade também, porque se a sua felicidade não pode ser depositada em alguém, manter essa infelicidade é uma escolha. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que você decide? Eu não vou ser essa mulher infértil, infeliz, essa mulher, né, que carrega essa bagagem. Porque, na verdade, essa bagagem foi detonando seu casamento. Era o que você carregava. Você era uma mulher infeliz. Por causa da infertilidade, É. não por causa dele. Uhum. Eu era infeliz por conta Uhum. da infertilidade. Uhum. Mas isso só veio acontecer no dia que Deus me trouxe à luz essa palavra. Até quando ele estava separado, o meu desejo era de ter algum momento com ele para ficar grávida, para ele voltar para mim. Olha. Então, nos momentos que nós tivemos durante esses 4 anos que aconteceram, eu sonhava, eu queria muito engravidar, achando que essa ainda era a solução para o casamento. Porque se eu ficar grávida, ele volta para mim. Para você ver como concentrou, como eu fiz disso, da maternidade, um ídolo. Eu fiz da ausência da maternidade uma idolatria, né. Eu não sei se você crê assim ou se você sabe que a gente pode transformar um inimigo da gente como ídolo. Se aquilo ocupar teu pensamento, ocupar a tua mente, o teu tempo e todas as tuas energias forem voltadas para aquilo, você está fazendo dele um ídolo. Então, assim, você precisa deixar Deus ser o centro da vida. Tanto que você achava que isso era a solução do seu problema. Entendeu? Se eu engravido, ele volta, pronto, tá tudo Sido. restabelecido. Meu E Deus. o casamento ia continuar adoecido. É. Porque as coisas que aconteceram adoeceram a ponto dele não suportar, talvez pelo temperamento dele, foi o que fugiu, escapuliu da situação, mas o relacionamento ficou adoecido com a doença, né, ficou adoecido com a minha doença física. Trouxe uma doença emocional, uma doença espiritual, porque eu já cantava e dizia assim, quando eu me lembro que eu cantava aquela música: "És um Deus tão amoroso, ó Abba Pai, és um Deus tão majestoso, ó Senhor", e eu dizia: "Deus, eu estou cantando essa música por fé, mas eu não te vejo mais um pai amoroso comigo. Deus, eu não vejo que tu és um pai amoroso, porque eu não fico grávida, porque eu, que sou tua filha, e eu fiz como Jó, que cresci na tua igreja, que sempre trabalhei para ti, que, eh, vivenciei a tua casa, que me guardei para o casamento, porque eu.
Aí depois eu entendi o que o meu pastor disse, que eu precisava ter uma experiência com Deus, porque até então eu achava que era o que a Jaqueline fazia para Deus, e não era inconscientemente, gente, isso não era que eu pensasse isso não, mas assim, inconscientemente, não era o que Deus já havia feito para mim, que era a cruz. Claro que eu amava Jesus, claro que eu sabia que ele era o meu Salvador, mas talvez ele não fosse tão meu Senhor, ou eu tirei o senhorio de Jesus da minha vida durante um período. Porque eu olhava e eu não entendia por que eu estava passando por aquilo, porque aos meus olhos eu era merecedora de algo melhor. Melhor. Tanta gente não é merecedora e tem, E engraçado e você que fazia tudo, exatamente, tem. não tem. Que Deus é esse? E eu trabalhava numa empresa como médica do trabalho, eu tinha me formado há pouco tempo, na época, e aí eu trabalhava numa empresa onde tinha muitas operárias. E aí elas chegavam e diziam, doutora, eu botei um Citotec, tô abortando. Doutora, eu coloquei um Citotec aqui, tô abortando. Coloquei um remédio, tô abortando. Aquilo era uma faca no meu coração. Eu me lembro dos rostos, assim, se eu me esforçar, eu me lembro das pessoas que falavam isso, porque isso há tantos anos atrás, porque marcou minha vida. Porque eu dizia assim, Deus, uma mulher dessa não quer ter um filho, por que é que eu não tenho o direito de ter um filho? E eu brigava muito com Deus por isso. Eu sempre fui muito autêntica, então eu chegava na presença de Deus, eu não ia com... Mas eu sei que Deus gosta do meu jeito, assim, de ser Sinceridade no verdadeiro. íntimo. Eu dizia assim, Deus, eu não estou te vendo como meu pai. Só que eu não também conseguia ver que eu não estava tendo ele como meu Senhor, porque se eu acredito no senhorio de Deus, ele tem o melhor para mim. Jaqueline, vocês não conversavam sobre pegar um menino, como fala, que eu esqueci Sim, a palavra, adotar. adotar, vocês não Não, aí conversaram escuta, sobre isso? conversávamos, e por 2 vezes nós recebemos Hã. a oportunidade, e eu fui, comprei tudo, quando chegou a mãe biológica desistiu, e aquilo foi e eu digo: "Nem um filho adotado eu vou conseguir ter, Senhor". Então era muito duro para mim, né, e por 2 vezes eu realmente comprei, depois tive que me desfazer, dei tudo e acabou-se a história. E aí, quando ele saiu isso foi antes dele sair de casa. Isso, fica tranquilo aí que a gente vai retomar. Retomar Vamos voltar. essa busca aí de ter filho adotado, ele era muito aberto. O Pedro é um amor de pessoa. Não é porque ele errou, que eu sempre dizia isso, não é porque ele está no erro que eu posso dizer coisas ruins ao respeito E que dele. nada prestou, né? E que ele é um homem do coração boníssimo, ele era uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente aconteceu isso. Só que assim que ele saiu de casa, só para entender em que processo eu vivenciei, eu tomei a decisão que você perguntou. Eu tomei a decisão de não ficar com a dor, mas eu não sabia como ia ser o processo, porque a gente toma a decisão. A vida da gente precisa ser movida por princípios. E as nossas decisões precisam ser movidas por princípios. Os sentimentos, eles vão acompanhar em algum momento. O grande problema das pessoas é que elas querem tomar as decisões pelos sentimentos e querer encaixar os princípios que não vão se encaixar nos sentimentos. Então, eu tomei a decisão. Só que Deus ainda não tinha me falado que eu era a idolatria da criança. Uhum. Eu não tinha essas percepções, mas eu tomei a decisão. Então, já te respondendo uma parte do que você me perguntou, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar a decisão. Porque amar é decisão, perdoar é decisão, escolher viver bem é decisão. Minha mãe dizia que 2 só brigam quando 2 quer. Não brigar é decisão. Na verdade, a vida é decisão. Se você pensar: "Eu quero viver com Cristo", é a decisão que você tem, que você é a melhor decisão que você toma na vida. E eu decidi, quando eu me dei conta que eu estava num buraco, que abriu um chão e eu ia entrar dentro de um buraco, eu digo: "Nesse buraco eu não vou ficar. Eu vou sair desse buraco". Então só tinha uma escolha: lutar por isso. Uhum. Talvez a Jaqueline forjada de resolver as coisas, de querer, foi muito bom nesse processo, porque eu dizia: "Eu não vou ficar assim, eu vou resolver minha vida, Deus vai me dar uma forma de eu restaurar o meu casamento". Então, no dia seguinte que ele saiu de casa, que a minha pastora foi lá em casa, que conversou comigo, eu saí decidida a restaurar o meu casamento. Então eu tomei algumas decisões de não abrir meu coração para ninguém, de não deixar homem chegar perto de mim, de andar de aliança, porque eu era casada, e eu tomei uma decisão, eu fiz uma aliança com Deus no altar. E foi eu, Deus e o Pedro. Ele rompeu a aliança. Eu vou permanecer firme. E o cordão de 3 dobras Não se rompe não com vai se facilidade. romper.
E eu ainda dizia assim, eu fui crescendo tanto na minha fé, Keila, parece loucura. Eu colocava o jogo americano dele na mesa, eu sozinha na casa. Eu orava e dizia: Deus, obrigado, porque tu chama a existência as coisas que não são, Que como lindo. se já fosse. E um dia o Pedro vai estar comendo comigo na mesa. Colocava a toalha dele no banheiro, colocava o lençol debaixo do travesseiro e eu agradecia a Deus e dizia: Deus, pelo poder da palavra, o mundo e as coisas foram criados por ti. Pelo poder da palavra, a volta do Pedro é real e eu creio ele aqui em casa. Então eu fazia isso. Eu não contava para ninguém porque era muito doido, né? Muito. Só quem é da fé que entende isso. E que entende o Poder. poder disso. E essa é a hora de falar com elas. Falar com quem está nos ouvindo. A palavra de Deus funciona. Funciona. A confissão de fé funciona. É verdade. A expectativa no Senhor funciona. Você não podia buscar ele, mas Deus estava trabalhando. E uma coisa interessante, né, que é muito importante que você entenda isso. A Bíblia é verdadeira de capa a capa. Então eu pegava todos os versículos e personificava na minha vida, na vida do Pedro. Salmos fala que o homem é permitido cair uma vez, até 7 vezes, 7 vezes 7 vezes cairá o o justo. justo, mas o Senhor o susterá com sua mão. Eu dizia, o Pedro pode cair 7 vezes, mas Deus vai levantar ele. Eu escrevia isso em textos para eu lembrar. Eu peço, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu digo, eu estou orando e a minha oração tem poder no reino espiritual. Provérbios 21, coração do rei está nas mãos do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Eu dizia, o coração do Pedro está nas mãos do Senhor e o Senhor vai inclinar ele para fazer a vontade dele. Então, eu orava a palavra de Deus e eu só me alimentava da palavra de Deus e de leituras que me edificavam. Claro, eu lia livros, eu li um livro por semana e lia a Bíblia todos os dias. Né? Eu ia trabalhar, eu não fiquei um dia em casa dormindo, chorando. No outro dia eu fui trabalhar, lágrima caindo, e eu atendendo entre um paciente e outro, enquanto a menina estava preparando para entrar, eu lendo a Bíblia, o paciente, peraí que entra já, ia no banheiro, Jaqueline, a alegria do Senhor é a tua força, Jaqueline, você vai sorrir, porque a alegria é fruto do Espírito Santo, não é coisa da alma, é fruto do Espírito Santo. Aí eu começava a sorrir e vinha atender. Passava 1 hora, as lágrimas estavam caindo de novo. Eu ia na frente do espelho. A alegria do Senhor é a tua força, a mulher te levanta, você é forte, você é corajosa, você é uma mulher de Deus. E eu profetizava para mim na frente do espelho e voltava a atender. E assim eu fui fortalecendo meu espírito, Eu creio que com uns 2, 3 meses eu já praticamente assim não chorava. Claro que eu tinha os meus momentos de oração, de quebrantamento, mas não mais aquele choro fácil que acontece quando acontece uma coisa dessa catastrófica, que você chora até por um sorriso e um abraço que a pessoa te dá, você começa a chorar, né? E eu permaneci de aliança, eu não disse para ninguém, vieram descobrir no meu trabalho que eu estava separada depois de 1 ano de separado. Porque uma pessoa viu Pedro com uma pessoa. Então, assim, eu não dei legalidade para o diabo para ficar separada. Eu era uma mulher casada. E eu orava na minha certidão de casamento, e Deus me dava algumas estratégias. E eu orava, eu dizia: não tem demônio para rasgar essa certidão, porque ela foi feita diante de Deus. Eu casei na vontade do Senhor. Meus pais abençoaram, os pais dele abençoaram, meus pastores abençoaram, e o diabo não vai nos separar. Eu era meio atrevida. Que legal. Eu era meio atrevida. Eu lembro que uma vez eu olhei para ele, numa confusão lá da pessoa, não sei o quê. Eu olhei para ele e disse assim: eu não preciso brigar por você, porque de direito, de fato, de direito, você é o meu marido e ninguém vai tomar você de mim. Eu não preciso brigar por isso, porque eu tenho quem peleje por mim. Na cara dele, ele começou a chorar, assim, em tantas lágrimas, e eu saí, deixei ele chorando e fui embora. Então, assim, eu fiz muitas coisas, assim, e teve todo um processo dentro desse tempo, né? Até que um dia eu estava numa oração, já há quase 2 anos da separação, com mais ou menos 1 ano e 6 meses. E aí ele tinha descoberto que a Aninha ia vir ao mundo. E aí eu simplesmente estava numa quinta-feira numa oração. Só um segundo, Jaque. Ele estava morando com essa mulher
Mas ainda morava na outra cidade onde ele trabalhava? Ou ele chegou a voltar para o lugar onde você morava? Não sei especificamente nesse tempo se ele Aham, já tinha voltado. Ele voltou depois de um tempo, eu não sei. lembro. Mas ele estava com o segundo relacionamento Uhum. e ele morava na mãe nesse período ainda. Ah, tá. Ele não morava com a pessoa, Sei. certo? E aí ele descobriu a gravidez. Ele tinha buscado o pastor dizendo que estava cansado dessa vida, que queria sair dessa vida, e logo depois ela ficou grávida. Já estava querendo romper, assim, feliz e tal. E aí ele descobriu que ela estava grávida, eu não sabia. E aí no dia seguinte, meu pastor já estava sabendo que ele foi bater na casa do pastor. Primeira pessoa que ele buscou quando soube que ela estava grávida foi o pastor, o Ó, nosso pastor. eu te interrompi aí, mas parece que você recebeu uma palavra de alguém? Foi Pois isso que você é, é isso falou? que eu ia dizer. Ah, Ele tinha, eu não sabia e eu estava numa oração. Eu recebi muitas palavras, é porque se eu for uhum. falar é muito extenso, né? E eu recebi essa palavra. Uma pessoa disse para mim: olha, quando eu estava orando, Deus me fez ver que alguém está fazendo um trabalho de feitiçaria para você morrer. Mas Deus não deixa ninguém tocar na sua vida. Agora você vai ter um grande livramento para você saber que está acontecendo. Aí eu capotei o carro 2 dias depois, voltando de um evento da igreja, capotei na BR. Pedro se viu tão desesperado comigo, com o carro capotado na BR, que ele usou, assim, inconscientemente, né? Ele estava com um problemão aqui, que era a pessoa está grávida. Aí ele foi conversar com o pastor disse: você tem sua mulher. Essa criança não vai fazer diferença na sua responsabilidade de marido. Isso aqui aconteceu, você vai criar, ela é sua filha, mas você é casado com a Jaqueline. E aí o meu capotamento do carro, ele decidiu, ele ficou louco, desesperado. Não estava nem falando comigo nem nada, mas foi bater na BR, onde eu tinha capotado o carro. Quem me tirou da BR foi ele. Eles disseram para ele, o pastor ligou para ele e disse: tu não sabe o que aconteceu, a Jaqueline capotou o carro. E aí ele saiu feito louco, foi me tirar lá e me levou para o hospital. E nesse dia ele decidiu voltar. Tinha 1 ano e meio. Mas ao longo do tempo, aí ele me contou da gravidez, me contou o que estava acontecendo. E eu disse: eu vou amar essa criança. Eu decido amar essa criança. E ele decidiu voltar para casa, mas não houve arrependimento, houve uma circunstância, um remorso, um processo inicial, e ele passou 1 ano em casa. Nesse Passou 1 ano e meio fora, né, aí Uhum. passou 1 ano em casa. Nesse período foi o pior ano da minha vida, porque a gravidez foi evoluindo, ele tinha uma Uhum. ansiedade muito grande de ser pai, aí sim, É. aí foi E um você está vivendo um processo doloroso, que você está vendo uma gravidez que não é sua, sua, com um marido que é seu. seu. E até aí Deus não tinha falado comigo da história do útero infrutífero. Aham. E aí meu sonho era ficar grávida e eu continuava com aquilo na cabeça, eu estava com ele em casa, mas foi muito difícil. Quando ele não estava bem, ele dizia: "Eu vou para casa da minha mãe". E ele começou a ter contato com ela outra vez e tal e tal, e aquela história quando deu 1 ano, a Aninha já tinha talvez uns 6 meses de vida, foi 6 meses de vida, ela nasceu em maio, isso foi em outubro. Chegou um dia em casa e disse assim: "Eu vou embora de novo, não dá mais". Aí ele saiu de casa outra vez. Aí já tinha 2 anos e meio da primeira separação, ele foi embora de novo. Aí eu vivenciei, assim, uma vergonha muito maior, porque eu me senti muito exposta nesse tempo, né. Porque ele estava restaurando a conquista da igreja, já estava ali ele estava estranho, ele não era o Pedro livre, tá. Até porque quando você tem segredo, você não compartilha, ele estava falando com ela, e aí você acaba que tem algo ali, não está normal. E aí mas foi muito doloroso para mim, porque aí é que a ferida foi grande, porque na minha cabeça ele voltou para ela por conta da criança. E foi muito por Uhum. isso. E eu dizia assim: "Antes ele me deixou por uma mulher, hoje ele me deixou porque eu não posso ter um filho". E aí a dor da infertilidade Ficou aumentou. maior. Mas interessante, sabe, Keila, que Deus me mostrou com isso tudo que Deus nos leva ao lugar da dor para nos trazer a cura. Não sei se você compreende, você pode carregar uma dor 30 anos da sua vida e escondê-la. Você precisa ter evidência daquilo para que haja cura. Você precisa ter exposição daquilo. A gente precisa talvez tudo
iria Espremer a mascarar. ferida. Você Pronto. precisava que a ferida fosse A espremida para que minha, saísse. a minha. Ele tinha as dele, mas eu tinha a minha. Aham. E aí aquela exposição foi tão dolorosa, tão dolorosa. E nesse tempo, que são muitas histórias, a gente tinha mudado um apartamento para perto da minha sogra, mesmo separado, ele preparou o apartamento, porque teve uns processos de visitas indesejadas no apartamento que eu morava, e aí Uhum. ele foi, me levou para morar perto da mãe, e aí, perto da mãe dele, então, depois disso, a gente tinha comprado uma casa dentro de um condomínio, e eu me mudei para dentro do condomínio com ele. Então, para aquelas pessoas do condomínio, quando ele foi embora, foi uma vergonha nova, né, também, É. porque ele foi embora de novo e me deixou. Então, eu fiquei dentro da casa só, né, eu não tinha filhos, e aí eu fiquei com o meu cachorro, e aí pronto. Então, eu fui vivenciar aquela solidão ali de mais 1 ano e meio, que foram 4 anos, né, eu contei até 2 anos e meio, eu vivenciei mais 1 ano e meio. Aí nesse período ele foi morar com ela, realmente se juntou com ela e tudo, e não deu certo, e ficou um período na mãe, ela na mãe, e a criança crescendo nesse meio bem conflituoso. Aí um dia ele Você fala chegou a conhecê-la? não, até então não, Uhum. não tinha contato com ela. Eu vim ter contato com ela com 2 anos de idade. E aí quando ele com quase 3 anos, aí quando ele estava tão cansado dessa vida, ele começou a orar. Isso mais ou menos 6 meses antes dele voltar, ele começou a dizer: "Deus, eu não aguento mais essa vida, eu preciso sair dessa história, me ajuda, me dá força". E aí Deus falou com ele: "Jejue". E aí mesmo no pecado, ele começou a jejuar. E aí ele disse que decidiu passar o dia sem comer. Aí ele passava o dia sem comer durante a semana, e no final de semana saía para se encontrar e tudo, aí fazia de conta que não estava acontecendo nada. Mas nesse processo, Deus foi tirando ele dos abismos, foi tirando as vendas, e ele disse que começava a estar nos cantos e dizia assim: "Aqui não é meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que sair desse lugar. Deus me dá força", e continuava jejuando, continuava jejuando. E eu me lembro que nesse período ele ficou tão magro, exatamente como eu casei, porque hoje o Pedro tem, sei lá, 120 quilos. Ele ficou bem magrinho, deve ter ficado com uns 80 e poucos quilos, porque ele não comia. Uhum. Ele jejuava o dia inteiro, aí comia um lanche à noite, pronto. Aí foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. E aí eu sei que com todo esse processo, né, eu já estava entrando no 4º ano, né, finalizando o 4º ano. E eu fui para o Haggai, para o Havaí. Inclusive, lá no começo da história, Deus usou uma pessoa e disse assim: "Você vai fazer uma viagem além do mar. Quando fizer essa viagem, Deus vai trazer ele um novo homem, uma nova pessoa, um homem de Deus, tal e tal". Eu esqueci dessa profecia, assim, dessa palavra que eu havia recebido. E aí eu fui para o Haggai, para o Havaí, passei 1 mês no Havaí no treinamento lá de liderança cristã. E lá Deus falou comigo sobre a minha responsa Deus já havia falado a questão do útero comigo, nesse 1 ano e meio depois, não me lembro quando, eu já estava livre com relação, eu já sabia que filho nenhum, Deus tinha falado comigo, eu tinha entendido que não era aquilo. E aí um dia, quando eu voltei do Haggai, Deus falou muito comigo lá sobre que eu precisava pedir perdão a ele pelos meus erros do casamento. E eu fui até o consultório dele, eu pedi perdão a ele. Eu disse: "Eu quero continuar minha vida, eu Ele é quero". médico também? Ele é dentista. Hum. "Eu quero continuar minha vida e minha vida livre dessa responsabilidade, você me perdoa?". Ele disse: "Perdoo". Aí eu saí. Só que ele já estava no processo de jejum e eu não sabia. E aí ele começou a sonhar comigo com outra pessoa. E aí ele foi ficando aperreado, e o amor foi sendo limpo ali, ele não entendia: "Meu Deus, a Jaqueline, eu não posso perder ela", e foi ficando angustiado e tudo, e buscando a Deus, e buscando a Deus, ele foi voltando para Deus, e foi voltando para Deus, e Deus deu essa estratégia, o Espírito Santo faz umas coisas que a gente não compreende, né. E ele começou a sonhar muito, e aí foi perguntar ao pastor, o dito pastor amigo da Aham. gente, né. Aí o pastor: "É, cuida aí, porque então tu vai perder tua mulher". O pastor foi tão sábio. Ai, ai. "É, a mulher é tua, mas tá dando sopa aí tem 4 anos, tu te cuida". Aí pronto, aí ele voltou nesse processo, aí ele pediu perdão, marcou uma reunião com o pastor, disse que precisava de uma estratégia de Deus para romper esse Aham. relacionamento. E Deus foi muito sábio, porque ele disse: "Pastor, agora eu tenho uma filha, eu não sei como fazer". Que é interessante quando os homens estão nesse processo, porque, para você que está ouvindo aí, é que eles muitas vezes, para sair de casa,
é mais fácil do que para retornar, porque o diabo vai enganando, né, com algumas mentalidades. Mas ele decidiu se reconciliar na nossa igreja, não foi, eu não nem acreditava mais, assim, naquele dia, né, só que ele foi para outra igreja, e aí Deus usou uma pessoa lá, para ele, quando ele foi se reconciliar, Deus falou tudo da vida dele, foi usado uma palavra profética para ele, disse que Deus ia restaurar a família dele. E aí dali ele no outro dia rompeu, falou no púlpito, né, e a pessoa que estava com ele ouviu tudo. Então ele aproveitou o gancho e disse: "Eu não nasci para viver isso, eu tenho um chamado, eu tenho uma mulher e eu não posso mais continuar essa vida, você vai ser só a mãe da minha filha". A outra estava com ele na No igreja? culto, pela primeira vez que foi, aí Deus fez isso. Eita. E aí foi como ele rompeu, e quando ele rompeu, assim, ele estava completamente diferente. Veio tão arrependido, pediu perdão a todas as pessoas envolvidas, ele foi aos meus pais, aos meus irmãos. Era realmente um homem arrependido, diferente daquele que tinha voltado por uma circunstância qualquer, né. E Uhum. nós vimos Deus de uma forma tão sobrenatural, assim, como Deus não deve nada a ninguém. Só que nesse processo e Deus fez tantas coisas que, assim, se eu fosse falar os detalhes, eu levaria, assim, muito tempo. Ele pediu para casar comigo de novo e nós mesmo não tendo separado, nós casamos de novo. Eu tinha um sonho de fazer 10 anos de casado e fazer uma festa. Aham. Só que eu não acreditava mais, porque aquele ano era o ano dos nossos 10 anos de casamento. Olha. E uns 3 meses antes, eu conversando com minha amiga, ela disse já que Deus trabalha até ele trabalha no silêncio, e às vezes as coisas se descortinam no último momento. A gente completava 10 anos de casado em agosto, e em junho ele voltou. Em abril ele começou a dar uns Uhum. sinais, ligava para mim, fazendo as perguntas, e eu ali. E aí quando foi eu entendi que não era eu que ia fazer ele voltar também, porque a gente acha que se a gente fizer isso, fizer aquilo, nesse processo Deus me mostrou isso também, que ele precisava se reconstruir com o Senhor primeiro, para voltar para mim, que ele não prestava para mim se ele não tivesse Deus, Uhum. se ele não tivesse voltado para o Senhor. E aí no primeiro dia que ele conversou com a gente, comigo, fora várias outras coisas que aconteceram, assim, de Deus, assim, detalhes que Deus Aham. sabia. E eu dizia que queria uma aliança nova, um tempo novo e tal. Aí ele terminou a conversa, ele disse assim: "Eu queria te levar agora lá no Iguatemi para comprar uma aliança nova, porque eu quero casar com você outra vez". Aí eu, assim, surpresa, né, porque era o que eu É. queria, só que eu nunca tinha compartilhado isso com ele, eram 4 Aham. anos sem conexão, É. né. E aí eu disse: "Tudo bem", aí a gente ficou namorando 2 meses sem ter vida conjugal, eu digo: "Espera aí que agora Uhum. vai ser como eu quero também, né". É. Então eu me posicionei, nós ficamos 2 meses ali com o apoio do o pastor discipulando, os pastores ele foi discipulado por um ano, ficou em disciplina dessa vez por um tempo, porque aprontou. E aí e se submeteu a tudo, sabe, Deus foi restituindo a posição dele de liderança também na igreja, né. E aí nós casamos de novo, aí fomos para casa, e aí veio o processo da Aninha, porque, né, tinha muita dificuldade de ver ela, e a gente entrou com um processo para ter o direito de ver, que se transformou numa bênção, e eu que disse: "Pedro, vamos atrás, vamos oferecer a pensão, vamos, é uma coisa que essa criança tem direito, olha que mentalidade Deus me deu", é só o amor de Deus, né. É. Essa criança precisa de um pai, de uma família, ela vai ter a nossa família, e ela precisa da gente. A sua expectativa era de que ela viesse te visitar aos fins de semana? A princípio sim, né, Aham. porque Mas o seu coração estava aberto para aberto, é. recebê-la. Eu Ela não foi alvo da ira, não, porque Deus já tinha te lavado por inteiro, inteiro, então o passado tinha você tinha passado, deixado no passado. sabe, Só Deus faz isso. só Deus faz isso. E aí, quando eu comecei a conviver com ela, Deus me deu um amor por ela, e eu colocava a música da Ana Paula Valadão e dizia que ela era a princesa linda da tia. Ela Quem tinha uns não cantou cabelos isso, né? tem uns cabelos cacheados, assim, como os meus são, né, porque fica a escova. Aí eu ia fazer o cabelo dela e comprei aquela bonequinha para Aham. ela e cantava a música para ela e botava o DVD e ela ficava encantada. Eu dizia: "Você é a princesa, você é a princesa da titia", e aí fui fazendo isso, eu fui conquistando o coração dela e ela tinha prazer de estar lá em casa. Eu me lembro que na primeira vez, e ela sabe disso, eu converso muito isso com ela, a primeira vez que ela foi estar com a gente, ela olhou para mim e disse assim: "Ele é o meu papai, e Deus falou comigo na hora, não dispute com ela". Aí eu falei: Ele é o seu papai, abrace o seu papai, porque a nossa tendência é dizer assim: Mas é "Não, meu é marido. meu marido".
você não era nem para estar aqui, né? Assim, as pessoas, o nosso humano, e eu falei para ela, ele é o seu papai, curta o seu papai. Deus falou assim para mim, é um amor diferente, Jaqueline, é um amor diferente. E Deus falou assim para mim, quanto mais você amar ela, mais ele vai te amar. Aí eu, naturalmente, fui amando a Aninha. E toda vez que a Aninha ia lá para casa, ela queria ficar mais, ela não queria ir embora. E aí começou a vir passar férias e foi crescendo. E depois a gente foi dando todo o suporte financeiro para ela, escola boa, inglês, não sei o quê. E aí ela fazia o inglês no final de semana, já vinha todo final de semana. Com 8 anos, ela aceitou Jesus comigo. E Deus falou assim para mim. Eu me lembro muito que eu chorei muito nesse dia. Deus falou assim para mim: esse troféu é seu. Esse galardão é seu. Não poderia ser diferente, Jaqueline. E aí, eu estou me lembrando de coisa aqui que o Espírito Santo de Deus está trazendo, né? Às vezes nem falo sobre isso. E ela, tem muita gente precisando disso. E ela foi crescendo, e a Aninha foi um instrumento de Deus. Ela cresceu na casa do Senhor, ela é uma líder na igreja. Ela decidiu morar com a gente, completamente com a gente. Ela vivia mais lá em casa, assim, ela ia... Com quantos anos ela decidiu e a mãe dela deixou? Não, foi que assim, nesse ínterim, olha como Deus faz, né? Quando ela fez 7 anos, nós fomos viajar para os Estados Unidos, o Levi... Não, eu não contei, quando ela tinha 5 anos, colocaram um bebê na porta da minha casa, que é o Levi, o mais novo. E aí eu ganhei um bebê totalmente meu, né? Aí eu entrei com um processo de adoção, e aí Você Levi... não faz ideia de quem colocou? Depois, eu não quero saber, eu sempre digo que eu não quero saber, mas eu sei assim, eu imagino que foram pessoas da minha família que foram lá, e eu já disse isso para ele sabe disso. O Levi é totalmente liberto, assim, com relação a qualquer trauma da adoção, que ele sabe de tudo. A gente compartilha tudo com ele desde ele bebê, desde bebê de colo. Eu cantava para ele que ele era um presente, que Deus tinha me dado, contava a história dele, aquilo foi entrando. Ele é uma criança completamente sarada nessa parte. E colocaram o bebê na minha porta, e aí ele foi um elo para ela também, porque ela queria ter um irmão, então foi um elo muito grande. E aí a gente ia viajar a primeira vez, e assim, existiam alguns medos da mãe dela viajar comigo, se eu ia maltratar, se não ia. Minha sogra ajudou muito na época, falando que não, que você não conhece a Jaqueline é uma pessoa muito boa, e não vai fazer isso com ela e tal. E aí, quando nós voltamos de viagem, eu tinha trazido um presente para a Aninha dar para os tios, para os avós, para ela, mãe. E aquela semente foi plantada, porque eu creio que Jesus faria isso. E a Aninha, quando chegou de viagem, tinha os presentes dela para a família. Foi a primeira vez que a gente levou eles para a Disney, né? Ela tinha 8, o Levi tinha 3. Ela estava quase com 8 e ele com 3. E aí eu sei que aquilo impactou a família dela, né? A família dela. E aí foi se construindo algo novo, assim. Eu fui quebrando aquelas pessoas em amor, né? Então, a forma como eu tratava a Ana impactava, a forma como a Ana me amava impactava as pessoas, né? Então, a Aninha foi transmitindo isso lá também, né? Não tem como, criança não mente. E aí, um dia, e a gente viajava muito para os Estados Unidos, a gente ia de 6 meses naquela época, e aí, uma vez a gente ia, era aniversário da Aninha, e a mãe dela me mandou uma mensagem agradecendo o amor que eu tinha à Aninha. E dentro daquele processo de perdão que eu falei que eu fazia, a mãe dela, obviamente, era uma das pessoas que eu incluía na minha atividade de fósforo, de perdoar. Na sua atividade lúdica. E aí, quando a Aninha fez 15 anos, eu resolvi chamar a mãe para um jantar. Eu ia fazer um jantar, e eu resolvi chamar a mãe, porque ela ficou impedida durante toda a infância dela de ter uma festa com o pai. Nunca tinha. Ela tinha os momentos com a gente e os momentos com a mãe. Então, assim, ela foi privada disso. Ela disse que era uma coisa que doía muito a ela. Ela, como grande, diz a ausência do pai nos momentos importantes. Não porque a gente não estivesse disponível, mas porque a gente não tinha acesso. E ela entende isso hoje. E ela sabe, ela cresceu dentro da minha casa. Eu nunca falei isso aqui da família dela, da mãe dela, de nada. Eu sempre falei de Jesus para ela. E aí, quando chegou nos 15 anos dela, eu liguei para a mãe dela e pedi para a mãe dela ir para um jantar que eu ia fazer para a Ana. E esse dia foi muito lindo, porque a gente nunca entende como Deus vai fazer as coisas. E ela falou assim: Jaqueline,
hoje eu também vou fazer um jantar para ela, porque a bichinha já tinha pedido uma festa, outra viagem, porque sabia que uma festa era meio incompatível, porque ela nunca tinha tido uma festa junta. E ela já entendia, já tinha 15 anos, né? E aí ela disse assim: venha jantar aqui com a gente hoje, vai ter uma festa, um jantar para ela hoje. Eu vou para o que você vai fazer e você vem com o Pedro e o Levi. Vai ser uma alegria muito grande para ela. Vai ser o melhor presente de 15 anos para ela. A mãe dela já estava casada nesse período, já tinha, eu acho que, o primeiro filho. E aí nós fomos para o jantar. Eu, Pedro, Levi. Foi a maior surpresa para a Ana. Ela foi o melhor presente de 15 anos que ela tem. Ela disse que não compara a viagem dela com esse presente de nós estarmos presentes no jantar da família dela. E quando terminou o jantar, que foram todas as pessoas embora, que ficaram nós, a mãe dela me chamou. E eu me emociono porque isso é muito Deus. É muito amor de Deus. E ela chegou para mim, chamou a Aninha, me chamou e disse: eu queria pedir perdão a você por tudo que eu fiz com você. E ali ela começou a chorar e disse: eu já pedi perdão a Deus, mas eu sei que eu preciso do seu perdão. E eu falei para ela que eu já tinha perdoado ela há muito tempo, que se eu não tivesse perdoado ela, eu não poderia amar a filha dela como filha. E aí eu abracei ela, eu disse: eu já perdoei você há muito tempo, e eu orava para Deus te dar uma família boa, um marido bom. E ela falou assim: Deus ouviu sua oração, porque Deus me deu um marido bom, que eu não mereci. E ali eu orei por ela, abençoei a vida dela, abençoei para que ela fosse livre, para prosperar, para crescer em Deus, para viver um novo tempo com o Senhor. E ela falou assim: a Aninha tem 2 mães, você é mãe da Ana Iris. E aí, naquele dia, é como se Deus estivesse dizendo assim para mim: a Aninha veio ao mundo dessa forma, mas ela é sua filha, né? Ela tinha só 15 anos, aí logo em seguida a gente decidiu vir embora para Brasília. E aí, nesse período, ela já ficava muito lá em casa, porque ela começou a ir para a Videira, para o A13, que é uma coisa de jovem, o culto de jovens da igreja da Videira, e a gente não era da Videira, a gente era da igreja antiga do pastor Costa Neto, dos nossos pastores da Videira. E aí ela começou a ir para a Videira com os primos, com meus irmãos, com os sobrinhos, né? Minha família tratava a Aninha como filha, como minha filha. Minha mãe e meus irmãos, ela era a sobrinha, igual os outros sobrinhos. Então, ela, envolvida com os primos, queria ir para a igreja com eles, de jovens. E aí a gente começou a deixar ela ir, e aí ela vinha sexta-noite, voltava terça, daqui a pouco ela queria vir quarta, porque tinha o quarto do encontro, vinha quarta, voltava segunda para casa, então ela foi ficando muito lá em casa. E aí, quando a gente decidiu vir embora, ela orou e disse: eu quero ir com vocês, meu lugar é lá. E aí, quando a gente foi se reunir para falar, e estava assim, a mãe dela, ela, eu, Pedro, ela disse: Jaqueline, eu quero dizer para você que eu sei que eu fui instrumento de Deus. Tudo isso aconteceu, mas que a Ana é sua filha. E eu deixo ela ir sim com você. Então, a Ana mora comigo. Ela, nesse momento, está em Fortaleza com a mãe. Ela vai só no final de ano, nas férias do meio do ano, ver a mãe. Mas ela mora comigo. Às vezes eu pergunto: Aninha, você quer voltar? Tem desejo? Ela: não, meu lugar é aqui. E isso é muito forte, só o Senhor para fazer, né? E realmente é uma filha que eu ganhei, a filha que eu ganhei, o filho que eu ganhei de Deus, de formas completamente diferentes do que a gente imagina, de como Deus vai fazer. E eu posso dizer que a perfeição de Deus é tão grande que eu não sinto vontade, que eu não sinto a necessidade. É tanto que, quando Pedro voltou, que Deus restaurou o meu coração, eu não quis mais fazer tratamento para engravidar. Então, eu fiz uma fertilização antes dele sair de casa. E depois que ele voltou, os médicos dizendo: você tem que fazer, você tem que fazer. Eu dizia: eu não quero mais. Eu não quero mais fazer. Aquilo que era o centro deixou de existir. E eu disse para ele: se você quiser voltar para mim, é com filho ou sem filho, você está disposto? Deus me sarou de uma forma tão grande que, da mesma forma que ele me sarou, que eu seria capaz de ficar solteira para sempre, porque eu não queria desonrar a aliança que eu tinha feito, eu queria ter esse coração de discípula. Eu dizia: Deus, se tu quiseres, se tu não fizeres isso, tu é capaz de preparar o Pedro e levar, mas me deixar livre para eu casar outra vez.
Isso para mim era um fato do fundo do meu coração, não era artificial, não era algo que eu ia mudar de ideia, né? Eu tinha com relação ao filho. E eu disse, se Deus quiser me dar um filho biológico, ele tem poder para fazer. Eu não quero mais fazer tratamento. Você topa isso, você está disposto a isso? Porque quando ele voltou, eu fui para o sul do país, só existe uma cirurgia em São Paulo ou no Paraná, para tratar a endometriose no estágio que ela estava. E eu fui fazer essa cirurgia. E 6 meses depois, o médico me ligou, você está na hora de fazer a nova fertilização. E eu disse, doutor, não quero mais. Porque o Deus que curou meu coração, ele tem capacidade, ele tem poder para curar a minha barriga e fazer eu ter um filho biológico. E se não for da vontade dele eu ter um filho biológico, eu vou ser feliz com ele. E Deus me agraciou com a presença da Ana e com a presença do Levi, assim. Eles são irmãos incríveis. Eu nunca vi, diante de Deus, 2 irmãos se amarem tanto. Irmãos não biológicos, de contextos completamente diferentes. E completarem e complementarem a nossa casa e serem tão felizes juntos como é o Levi e a Ana Iris. A Bíblia fala que Deus faz o solitário viver em família. E ser alegre mãe de Sílvia. Família é o que Deus faz, né? Você é uma família completamente diferente, mais família do que tanta família que se acha aí do mesmo sangue. Que coisa incrível a sua história, é só Deus que faz isso. E o que é mais interessante é que, às vezes, as pessoas, por anos, elas carregam dores, elas carregam mágoas, né? Você mágoa com Deus, mágoa com o marido, Com os e olha para a pais. sua história e diz: nossa, eu sou a mais triste, mais infeliz das mulheres, e de repente nem tem motivos para isso. E quem olha a sua história vê uma história incrível, né? Ver o agir de Deus assim de uma forma poderosa. Eu queria conversar com você um pouquinho, já para abençoar as pessoas que estão nos assistindo aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre adoção, porque há uma resistência tão grande, de uma forma geral, das pessoas em adotarem, e muitas mulheres que às vezes estão nessa situação e às vezes anos e anos e não conseguem engravidar, nem cogitam essa possibilidade. É algo que você recomendaria? Demais, demais. Para você que não tem filho, ainda biológico, eu posso te garantir que a adoção é algo tão indizível. Sabe por quê, Keila? Nós somos adotados no reino espiritual. No dia que eu voltei do processo com o Levi, eu estava dando a mamadeira dele e eu fui receber o processo de adoção do Levi foi muito rápido, porque só fazer esse parêntese, colocaram ele na porta da nossa casa, foi antes da lei de 2009, o Levi chegou em 2007, um dia de nascido, colocaram na porta da minha casa, e é o chamado bebê exposto, né? E a gente recebeu o Levi, na hora o Pedro fez uma oração, foi tão incrível, quando ele pegou o Levi, ele disse que o Levi estava com a cara dura, pesarosa. Ele levantou para os céus e disse: Deus é teu e é nosso. Nós o chamamos de Levi, porque louvor, porque ele me unirá mais a ti, nos unirá mais um ao outro. O Levi é o teu projeto para a nossa vida e consagramos ele e fizemos no reino espiritual ele nosso filho e com a nossa herança. Fizemos essa oração, Pedro disse que o rosto dele foi transformado naquele momento, que houve uma leveza, e eu me lembro bem desse momento, né? É algo emocionante, até porque você não sabe como é que vai lidar com aquele contexto, né? Eu era mãe de sobrinhas e da Aninha, mas nas horas vagas, vamos dizer assim, né? E agora eu ia me tornar uma mãe de leite todo dia, de todo o processo. E aí, nós passamos um mês e fomos no fórum. A gente deixou as coisas, essa poeira baixar, fomos fazer o enxoval dele, e a gente foi participar desse processo primeiro, e depois a gente foi no fórum da entrada no processo. Aí as psicólogas se emocionaram muito com a nossa história, nós demos entrada e depois fomos chamados para uma entrevista. Na entrevista, as psicólogas choraram muito, ficaram muito emocionadas.
Acho que ela foi fazer a visita primeiro e depois foi a entrevista pessoal. Eu não estava quando ela foi fazer a visita, estava trabalhando, aí já tinha a pessoa que cuidava dele. Tinha uma empregada em casa e a babá. E aí elas viram, né, todo o amor e tudo que tinha montado para aquilo. Então, assim, o resultado do Ministério Público foi muito rápido. Com 3 meses já tinha um parecer favorável. Aí você recebe o parecer favorável e dá entrada no processo de adoção. Uhum. Pelo menos era assim na época. Aí o processo de adoção saiu com 1 mês. E aí, com 4 meses, eu entrei com licença maternidade, então ainda tive licença com ele novinho e tudo. E aí o processo de adoção foi muito rápido para a gente, e foi muito, incrível a vivenciar aquilo tudo. Eu só não coloquei ele para mamar, porque eu não estava em casa, porque é possível a gente fazer tomar uma medicação, começar a ordenhar e o Uhum. leite desce naturalmente, é Que incrível. legal. Mas como eu passava o dia fora, É, não dava. Até entrar da licença, ele já estava com 4 meses, ele não ia pegar peito, é. né. Mas, assim, é algo tão indizível, porque ele se torna tão realidade, porque o amor, além de ser decisão, ele é o cuidado ali do dia a dia, como você, vê aquele ser e eu tenho uma médica amiga que é ginecologista obstetra, ela dizia assim para mim: "Jaque", era minha médica de Fortaleza: "Jaque, maternidade, Deus colocou um botão na mulher. A maternidade, ela não começa quando o bebê é gerado. A maternidade começa quando o neném nasce. Porque até então, a mulher tem um monte de ansiedade, ela não sabe como vai ser, ela não sabe o que é que vai fazer, ela pode até se preparar. Hoje em dia faz curso, faz não sei o quê, mas ela só sabe quando liga, quando ela vê aquele ser ingênuo, inocente ali na sua indefeso, nas suas mãos, que depende de você, que lhe conquista a cada dia. Isso sim é a maternidade. Liga-se um botão quando o bebê está nas suas mãos, quando o bebê nasce, e realmente é. Hoje tem estudos falando sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade de se adaptar nesses processos da vida, que a mãe, quando o neném nasce, e está mostrando que não é na gravidez. É quando a criança chora, é quando ela nasce, é quando ela tem fome, é quando ela vai lá no quarto ver se o bebê está dormindo. Se tá aliás, vai ver o Se bebê tá dormindo, se está vivo. vivo, É, se está vivo quando está dormindo. é, Toda mãe faz isso. Então, faz. quando eu me pegava, será que ele está respirando? Eu vou É. lá e eu não parei ele, entende? Então, assim, ligou-se o botão da maternidade. Então, se você pensa que a adoção é algo ruim, deixa eu te dizer, não é. Vai ligar um botão dentro de você e você vai amar esse ser de uma forma tão especial. O meu marido, ele é apaixonado pelo Levi, é algo assim tão incrível. Ele é louco pela Ana, apaixonado pela Ana, mas são amores diferentes, né? O É. fato de ser menino, eu não sei te dizer, mas é algo indizível. E quando você trata com naturalidade, eu acredito sim que o homem é produto do meio, porque a gente vai pela genética. E quantos filhos biológicos dão problema? Claro que genética sim, tem o seu valor, mas o produto, o meio que você está inserido, ele é transformador para o bem e para o mal. Agora, como cria? Conta ou não conta? Você disse que parece que já foi criando, contando essa história. A gente ouve cada história, né, de menino que se revolta quando fica Porque sabendo não sabe. grande. Exatamente. É. Todas as revoltas são porque vem saber depois. Por quê? Pense que o filho, a relação filho e pai é o maior elo de confiança que existe no ser humano. Sim ou É, não? sim. Você cresce, o pai e a mãe são as pessoas que te dão segurança. Uhum. E você acreditou neles a vida toda. De repente, quando você chega ali na pré-adolescência, na adolescência, você descobre uma mentira, e uma mentira muito séria. É. Dá uma revolta, porque você diz assim: "E eu vou confiar em quem agora? Quem é que vai ser a minha segurança?" Como tiveram coragem de mentir para Para mim a mim, vida toda? a vida toda. Entendeu? E naquela fase que eles têm a percepção, e que é a fase mais complicada, que é a pré-adolescência e a adolescência, então você tem como se revoltar mesmo. Uhum. E a maioria dos casos que a gente sabe é assim. Eu tenho uma sobrinha que é adotada também, minha irmã mais velha, na época ela é a mais velha, hoje ela tem 60 anos, a mais velha lá de casa, ela 62 anos, ela ele não podia ter filhos.
colocaram um bebê na porta da casa dela. E, e a menina soube desde criança. Pense numa filha linda, que eu amo muito, que se ela ouvir esse podcast, ela vai saber que era minha sobrinha, que eu amparava como filha, uma delas, né? Ela cresceu na igreja, eu levava ela para a igreja, minha irmã nem cristã era. Eu levava a menina para a igreja, ela aceitou Jesus pequena, a mãe se converteu. A menina se casou, inclusive elas foram um tempo do Verbo da Vida lá em Fortaleza, e ela casou com um rapaz do Verbo da Vida, uma menina que terminou a faculdade, obediente aos pais, está fazendo mestrado, ela sabe de toda a historinha dela. Teve um meninozinho de tá com 2 anos e agora tá com gêmeos de 2 meses, 3 Ó, meses, ó. 3 bebês. Pense numa princesa de Deus, adotada. Então, assim, a minha casuística de adoção é 200% de sucesso, 100% de sucesso, né. 200 eu brinquei aqui porque são 2 casos, mas o É. 100% de sucesso. Não tem erro, se você cria em Como você contava, assim, quando ele era pequeno, você ia falando, como foi assim que porque quando foi que ele entendeu que a barriga era de outra, mas a mãe era você? porque assim, a criança é muito lúdica, né. É, Então, ele bebê, quando eu ia deitar com ele, bebê. Porque a gente acha que a criança não compreende, ela compreende toda a é, mensagem que a gente está mandando. Então desde ele bebê, eu dizia para ele que Jesus era o Senhor da vida dele. Você sabe que quando eu estava no Haggai, eu tive um curso com uma mulher que ela tinha sido do islamismo, né. Ela disse que quando a criança nasce, a mãe e o pai passam 24 horas no ouvido dela, como um mantra, igual o mantra que eu fiz do perdão, dizendo que não há um Deus senão Alá, só há um Deus senão Alá. Então, por isso eles são tão monoteístas, hum, né. Por isso que eu liberei perdão, porque eu declarei aquilo para o meu espírito, e o espírito da criança, ele está vivo, é, ele é eterno. é. Então ele está ouvindo aquilo, e eu com essa aprendizagem, eu falava tanto para a Aninha como eu falava para o Levi, que Jesus é o Senhor, Jesus precisa ser o salvador da vida dele, que Jesus morreu. Eu evangelizava para o Levi bebê, Uhum. entende? Da mesma forma que eu evangelizava o Levi bebê, eu contava a história dele. Levizinho, era um sábado, tu nem sabe. Aqui tocou a campainha, quando o cachorro latiu, aí eu fazia coisa lúdica, o cachorro Aham, latiu, uau, uau, o Sansão latiu, e aí a campainha tocou, fez, eu fazia bem lúdico com ele. aham, E aí quando a mamãe foi abrir, tinha um bebê lá. E era um presente, e esse presente quem era? Era o Levi, aí fazia aquela festa. aham. Então eu fui sempre trazendo para ele a alegria que ele trouxe para a gente. Eu sempre fui celebrando a vida dele durante o crescimento dele. Quando ele foi chegando ali, começa a ter um entendimento, aí começa a ter a aula, né, na escola, a barriga da mamãe. Não, começa a vir as tarefinhas da escola. Com quem você parece? Com o papai ou com a mamãe? Aí eu fazia as perguntas para ele. Você acha que o seu cabelo parece com quem? Aí ele olhava assim e dizia: "Preto, então parece com o papai". E eu dizia: "E esses olhos, parece com quem? E a cor da pele?". Aí eu ficava Aham. falando, né. "E a cor da pele moreninha?". "A vovó". E aí eu deixava Uhum. na inocência dele, eu dizia: "Mas olha, o Levi", aí quando ele falava: "Mamãe, a tia mostrou", eu digo: "Pois é, mas você não veio da barriga da mamãe, você veio do coração". Até então ele não tinha entendido, na cabeça dele, ele não Aham. cresceu dentro da minha barriga, ele cresceu Cresce. dentro do meu coração, Aham. porque ele ainda não tem o abstrato, ele não É, consegue. é. Passados os anos, lá para 5, 6 anos, ele me perguntou uma vez assim, aí ele começou a me perguntar, todo mês ele me perguntava, era com frequência: "Mãe, como eu nasci? Veio um passarinho e deixou aqui, como foi?". Ele começou a ter a A a a noção, noção da é. dissociação É. barriga-coração. Aí nesse dia que ele me perguntou, eu disse: "Não, alguém trouxe você aqui, porque não é a cegonha que traz você aqui". Aí ele olhou assim para mim, aí um dia eu lembro que ele perguntou dentro da igreja, aí eu disse: "Não, filho". Aí ele disse assim: "Eu estava na barriga de outra mulher". Estava. Então assim, eu nunca neguei a Aham. verdade. Aí ele ficou, aí quando eu cheguei em casa eu disse: "Vamos conversar sobre isso". Você foi gerado por Deus na barriga de alguma mulher, mas essa mulher não podia criar você, de forma alguma, ela não tinha dinheiro para o seu leitinho.
Seu leite era especial, porque ele tinha PLV, alergia, né? Então o leite dele era muito caro. Tipo assim, hoje minha sobrinha tá com os bebês com a PLV, é quase R$ 100 uma lata de leite. Aí eu dizia, olha, Uau. ninguém ia ter condição de comprar o seu leitinho. Então Deus trouxe você para uma família que precisava, e eu orava por você. Eu pedi o Papai do Céu para trazer você para minha casa, e Deus trouxe você. Tinha que ser você, filho. Aí eu tive outras oportunidades, mas Deus trouxe você. Aí cada vez que ele ia perguntando, eu ia fortalecendo alguma coisa. Aí ele dizia, mãe, aí passava um tempo, mas eu estava noutra barriga, tava. Olha. Mãe, por que? Aí vieram as perguntas, e por que É. ela não me criou? Quando ele foi entendendo. Aham. Filho, porque ela não tinha condição, ela te amou muito. Você foi um filho muito amado, mas você ia morrer. Então ela te amou tanto que te deu para mim que podia criar. Eu nunca coloquei ele contra a questão biológica, sabe? Aham. E aos 8 anos, foi a última pergunta que ele fez. Ele fez as 2 últimas vezes. Ele chegou para mim e disse: Mãe, eu descobri na minha escola que tem 2 crianças adotadas na minha sala. Eu disse: Como, filho? Eu perguntei a todas as crianças: Ei, tu é da barriga ou é do coração? Ei, tu é da barriga ou do coração? Ele me contando. Aham. Foi mesmo, filho. Que legal, você tem mais 2 crianças. Aí ele se identificou, né? É. Mãe, o meu amigo quer conhecer a mãe biológica dele. Eu também quero. Aí eu Eita. disse: Tranquilo, filho. Não tem problema. Mas aliás, nós só temos um problema. Eu não sei onde ela está. Mamãe não sabe E ela? quem ela é. Aí ele disse assim: Mas eu sei quem sabe. Eu tive um susto, sabe? Aham. Eu disse: Quem, Levi? Deus, mãe. Jesus sabe de todas as coisas, então ele sabe onde ela está. Eu disse: Então pronto, nós vamos orar para Jesus Te revela. nos mostrar quem é ela. E aí, Jesus mostrando, nós vamos até ela para você conhecer. Aí ele disse assim: Mãe, será que ela está num avião agora? Aí eu disse assim: Filho, mães biológicas que doam os bebês, eles não têm dinheiro. Ele já tinha viajado de avião não É. sei quantas vezes, né? Então, na mente dele, É. eu disse: Elas não têm condições nem de comer direito, elas não têm condição de viajar de avião, filho. Aí ele olhou para mim e disse assim, parou, pensou, aí disse assim: Mãe, mas tu vai orar para eu conhecer ela? Eu disse: Eu vou orar para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Aí ele: Tá bom. Aí passou um pedaço, ele disse assim: Mãe, todas as crianças adotadas são felizes. Naquele dia, ele estava dizendo assim para mim: Mãe, eu Eu sou sou feliz. feliz. Eu sou feliz. Porque a gente também tem algumas ansiedades, né? Aham. E eu venci todas elas. Hoje não tenho mais nenhum problema com relação a isso. Eu falo nas redes sociais, falo com ele. Não tenho problema. E aí passou mais uns dias, ele me fez a última pergunta. Ele disse assim: Mãe, eu fui abandonado no hospital. Aí eu disse: Deus me deu uma sabedoria. Eu disse: Não. Você lembra que quando a mamãe disse que logo depois que você chegou a tia Diana, a tia Daniele, a vovó Ritinha era a nossa pastora, que ele chamava de Aham. vovó. Ele Aham. chama de vó até hoje. Chegaram aqui. Ai, Levi, eu tenho certeza que elas foram lá no hospital esperar você nascer para trazer você para mim. Ele se sentiu tão amado. Aí ele disse: Foi mesmo, né, mãe? Eu disse: Foi, eu tenho certeza que elas estavam te esperando. Elas chamaram tanto que elas estavam te esperando para trazer você para mim. Até hoje, nunca mais ele perguntou nada. A gente conversa, eu pergunto a Aham. ele: Filho, tu tem vontade de conhecer teus pais biológicos? Não, mãe, tenho nenhum. Ele tem 16 anos, né? Uhum. Adolescente tranquilíssimo, não me deu um trabalho. O trabalho que o Levi me deu a vida toda foi comer, por conta da PLV. Uhum. E agora, depois de maiorzinho, estudar. É hiperinteligente, mas é preguiçoso. Aí a gente não é preguiçoso, em nome de Jesus. Mas a gente tem que ficar empurrando, sabe? Mas é obediente. Se eu disser não joga, eu posso estar fora de casa, ele não joga. 16 anos, 16 auge anos da da adolescência. adolescência. E aí, tranquilo? Tranquilo. Se eu Namorando? ainda não. Só as tentações, né, que eu te falei aqui. É, mas vamos falar aí, porque ela me contou uma aqui no bastidor muito fera. A minha pastora, ela se chama Ana Helena, e ela diz que mães sábias, elas sempre se antecipam, elas andam na frente. Antes do problema chegar, mães que oram já resolveram no reino do Espírito.
Então, quando a gente começa a orar, Deus começa a contar coisas e você viveu isso com seu filho. Eu também vivi isso. A mulher do meu pastor também fala muito sobre isso, de Deus falando, vai lá, dá uma olhada no celular, ou guarda esse celular, não deixa mais ficar com o celular de noite. E você viveu uma experiência que eu queria que você contasse para elas, porque isso é muito interessante, né? Essa conexão de mãe com Deus, o povo chama de sexto sentido, e é mesmo uma sensibilidade, né? Que a mulher tem a mais do que o homem, eu acho, né? Principalmente em relação a filhos, porque eu acho que é uma conexão muito poderosa. É o que você está falando, não é a barriga, não é? Mas é uma conexão muito poderosa que a gente tem. E você me contou de uma experiência que eu quero que o povo ouça. Conta aí dessa história. Ele tem 16 anos, ele é muito obediente. Eu louvo a Deus pela vida dele, assim. Ele, se eu deixar ele, por exemplo, o Levi, né, no período de aula, ele só joga sábado de tarde, depois que fez as tarefas. Jogar é o quê? É celular? É computador? Computador e celular. Não, jogar celular e jogo de internet. Eles não jogam mais bola, né? Ele joga basquete, graças a Deus. bom. É louco por basquete. E ele disse que vai jogar na NBA. E eu declaro, amém, filho. Se for o propósito de Deus, você vai jogar na NBA. O que é que a mamãe pode fazer para isso? Vou lhe botar num clube de basquete para você treinar. E ele treina no vizinhança, né? Legal. Então ele joga 3 vezes por semana, ele joga. E aí eu vou botar num clube de basquete, tem que botar no inglês para poder realizar seu NBA? sonho. NBA você tem que falar inglês, né? É. Aí ele tem esse hábito de realmente compartilhar, ele conversa comigo. Agora, a moda dele, que ele tá todo musculoso, é malhar, né? Tá todo bonitão, ele é um gato, meu filho. Adolescente. Aí ele agora, a felicidade dele é me fazer malhar, porque eu caminhava 10 quilômetros, malhava, mas no ano de 2023 eu fui muito ruim. Engordei 10 quilos, aí ele tá no meu pé. Mãe, tu não quer engordar, então não vou te deixar comer doce. E ele fica, e ele disse que também vai ser nutricionista. E aí ele fala comigo, aí fica, vamos para academia, eu vou te levar, e fica todo feliz, né? E a gente conversa muito juntos, né? E aí ele só joga os jogos dele depois, no final de semana, porque vicia muito e eu não quero. Então ele sabe que só pode jogar mesmo na sexta, no sábado, até 11 horas da noite, tem que dormir, né? E eu deixo, porque no outro dia pode dormir até mais tarde, tá? Mas não virar a noite jogando. Lá em casa tem regras. Não tem celular de noite para estar. Só que eu comecei a desconfiar que ele estava pegando o celular de noite, né, recentemente. Quer dizer, desobedeceu. Mas eu fiquei com aquela coisa assim. Aí eu perguntei à Jússia disse que acordou, que a menina que está dormindo com ele, que criou ele a vida toda, está lá em casa de novo, que ela vem e volta de Fortaleza. Aí, e vem ficar com a gente, né? Aí ela disse: olha, eu acordei, ele estava com o celular na mão. Aí eu disse: tá bom. Aí eu falei: Levi, a mamãe não quer você com o celular na mão. Tá bom, mãe, desculpa. Aí passou. E ele, geralmente, ele era criança, quando eu deixava ele de castigo de jogo de tablet, ele chegava, passava o período da disciplina dele, na escola que ele não podia jogar com ninguém, aí ele dizia: mãe, minha disciplina já passou. Eu disse: acabou, tem 2 dias. Ô, mãe, eu não joguei hoje porque eu estava de disciplina. Então, assim, eu via que o coração dele era voltado à obediência, porque não precisava eu estar presente, entende? Só que vai crescendo, a gente tem que estar ali, né? E aí eu vi isso, né? E assim, fiquei ali, passou uns dias, e aí um dia ele entrou no. Queria muito, ia para a igreja, mas queria muito ir para o aniversário de um amigo da escola. E aquilo me chamou a atenção, e ele entrou para tomar banho, e a gente dizendo que ele não. A gente achando. Entre eu e o pai dizendo que não era para ele ir. Quando ele saiu do banheiro, eu disse: filho, me dá teu celular. Aí ele disse: por quê, mãe? Eu disse: porque eu quero ver. Aí ele segurou o celular e disse: tem que ser agora, mãe. Eu disse: agora. Mas, mãe, por que você está assim? Porque Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, eu vou obedecer. Mas, mãe, eu disse: não tem mãe. Deus disse: pega o celular do Levi. E aí ele botou o celular e disse assim: mãe, tá aqui o celular, tu vai ver. Mas antes de tu ver o celular, eu quero te contar. Eita, aí ele contou as conversas que estavam rolando no celular. O que as meninas estavam mandando no celular, e compartilhou comigo. Foi muito legal esse momento de mãe e filho, e aí ele pediu muito perdão a Deus e chorou, e ele fez uma oração. Eu disse: ore você ao Senhor agora. E ele orou, e ele pediu perdão a Deus
por não ter compartilhado, que ele tinha prometido, porque lá em casa tem um acordo, que é quando começar a se apaixonar por alguém ou querer se relacionar, compartilhar primeiro com a gente. A gente tem um acordo com ele. Uhum. Então, a gente, com ele e com ela, ela cumpriu bem direitinho. Eu disse: olha o exemplo da sua irmã que fez, e é o que nós postamos para você. Então, ele pediu muito perdão nesse momento, né? Eu não fiz o que eu prometi, eu quero lhe pedir perdão, porque realmente eu comecei a gostar da menina por conta disso, na escola, tal, tal, tal e tal. Então, ele compartilhou, abriu o coração e ele disse: agora a senhora pode olhar o celular, o que a senhora quiser ver. Ele já tinha me contado tudo, né? Mas Então, foi um choque mesmo assim? claro, né? Claro, né? Muito. E isso tem Já que meninas de quantos anos? 15 anos. Meu Deus, os pais, você acha que não fazem ideia do que elas estão mandando? Não. É aquilo mesmo que a gente está pensando. Não fazem É isso que a gente tá ideia, pensando. fazem convites, e a gente precisa, assim, estar muito atenta, assim, porque é uma idade muito. Ela não faz ideia, porque logo depois. Os pais não fazem ideia, porque logo depois ela fez uma pergunta para ele se eu ia contar para os pais dela. Ah, o Né? medo, né? O Veio o medo. medo. Eu orei e decidi não contar, Uhum. assim, cada qual na sua responsabilidade. Eu posso ouvir o que eu não quero, É. e assim, o importante é ele. Provérbios, né? Aquele que pega questão alheia como É sendo como botar a sua, mão na boca de um de um cachorro. É como cachorro pegar. louco, de um cachorro louco, É. né? Como pegar um cachorro pelas orelhas, Diz mais ou né? Na menos hora que você assim, tá, soltar, ele te morde. morde. Aí eu disse: quer saber de uma coisa? O que eu preciso fazer de dentro para cá? Se eu tiver uma oportunidade, e se eu fosse fazer, eu teria que fazer em muito amor, por causa do amor de Cristo, não era entubar a satisfação, era dar um conselho, mas assim, essa mãe pode não querer o conselho meu, né? Isso. Então, não, e graças a Deus ele tá assim, eu converso com ele, como é que tá o coração, ele diz que tá bem. Aí, quando eu quero falar, ele diz: mãe, isso já acabou, a gente não precisa mais nem falar. A gente não precisa mais nem falar sobre isso, porque o Senhor já. Então, assim, ele não quer mais nem lembrar disso, mas como quem diz assim, isso é muito feio, né? Então, eu não quero lembrar, né? Já que você paralisou um processo violento na vida do seu filho, sabe? Eu vou ter que me comprometer de te chamar de novo, porque a gente ficaria aqui o dia todo, né? Mas vai ficar muito longo para você que está assistindo. Ela volta. A gente vai combinar dela voltar um dia aí. Agora eu queria encerrar, Jaque, que eu queria que você falasse com as pessoas que estão nos assistindo sobre dois assuntos. Sobre pessoas que estão com problemas no casamento. E eu queria também que você falasse para as pessoas que estão com problemas com filhos, né? Deixa uma mensagem para eles, aí já que a gente está terminando, né? Deixa o Senhor falar por você com eles. Tá bom. Primeiro, assim, o casamento é um princípio de Deus, é algo que está no coração do Senhor. Não é à toa que Deus fala que ele compara o casamento como o casamento do homem com a mulher, com a noiva de Cristo, né? Então, assim, para o Senhor comparar o relacionamento de casamento com o relacionamento dele com a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, é porque ele leva o casamento muito a sério. Então, assim, uma coisa que você precisa ter no seu coração é que, mais do que você, o Senhor leva a sério o seu casamento, apesar dos pesares de qualquer coisa que você possa estar vivendo. Até uma separação. Deus tem interesse em restaurar seu casamento. 2, você precisa de Deus para restaurar o casamento, porque sozinha você não vai conseguir. Sozinho ou sozinha, você não vai conseguir. Porque a gente vai construindo, às vezes, as coisas do nosso modo, né? E quando chega no problema, a gente leva um processo para ir deteriorando o relacionamento, e às vezes que é um plim 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 de mágica. Não, Deus respeita os processos. Claro que Deus pode fazer assim amanhã mudar tudo, mas ele quer trabalhar no seu coração e no coração do seu marido dentro desse processo. Então você precisa primeiro crer nele, que precisa dele, que ele é mais interessado do que você. Você precisa se relacionar com ele para ele te fazer feliz, né? A palavra de Deus como a mestre que vai te orientar em todos os teus passos, e confiar que
o processo vai chegar no fim, mas que você precisa ser tratado. Cada cônjuge precisa ser tratado. Então, é se permitir, decidir permanecer, mas permitir que Deus te mostre no espelho, que é a palavra de Deus, o que é que você precisa ser transformado. E Deus vai fazer. Você pode você pode ter certeza que se você fizer esses passos, o Senhor vai honrar a palavra dele e vai te conduzir no caminho para você chegar à maturidade. A gente passa por esses processos. Hoje eu olho para a minha vida do Pedro, sabe, Keila? Eu digo assim, meu Deus, eu não brigo com meu marido. Assim, não tem briga. Claro que às vezes eu falo. Hoje o Pedro acordou e falou, Jaqueline, estamos na hora. Eu disse, eita. Aí daqui a pouco ele, amor, desculpa. Então assim, não briga mesmo, briga. Ficar sem dormir porque brigou, porque... Não, a gente tem conversas importantes, mas não tem agressão, não que antes houvesse agressão, mas não tem grito, não tem aquela coisa de ficar sem falar, não, a gente conversa com maturidade. Então, assim, o casamento passa também por esses processos, e você vencendo os processos, vai chegar na maturidade. Então, tem que ter paciência, perseverança e decisão de permanecer vivenciando esse espaço. Você vai chegar lá. E com relação a filhos, gente... Eu vou te dizer, né? Mesmo sendo mãe adotiva, como vocês ouviram, não sou mãe biológica, mas o cordão espiritual é muito maior do que o cordão biológico, pode ter certeza. O cordão, o laço de alma e o espiritual, eles vencem o do corpo sempre. Sempre. Você sabia que é sempre? Porque, preste atenção, se você está namorando e você está bem espiritualmente, e você decide em Deus com o outro que não vai pecar, o corpo não prevalece. Se o espiritual estiver forte, o corpo não vai prevalecer, a carne não vai prevalecer, o físico não vai prevalecer. Então, se você decidir orar, olha, a mulher que ora, a oração funciona, seja como teu filho tiver. Seja como teu filho tiver, peça a Deus discernimento, sabedoria. Deus tem poder para mudar a história sua e do seu filho. Seja droga, seja a separação que ele esteja vivenciando, seja um namoro que não é de Deus, seja estudo, né? Eu oro muito pelos estudos do Levi. E Deus não faz todos para ser doutor, não. Deus faz um para jogar na NBA, né? Eu não quero que meu filho seja médico. Eu sou médica, amo minha profissão, mas eu não quero que ele seja médico, eu quero que ele seja o que Deus quer que ele seja. Se for para ele ser um pastor, vai ser. Se for para ser um jogador da NBA, vai ser, porque é o dom que Deus tiver dado a ele. Se for um engano do inimigo para roubar o projeto de Deus, ele vai se desapegar do basquete. Então, o que eu faço? Eu oro. Enquanto mãe, eu favoreço o sonho dele orando. Então, foi que eu disse, tá, filho, você sonha com isso, é o seu sonho. Tá bom, mamãe vai te botar no basquete. Mamãe vai te botar no nutricionista para tu comer bem. Mamãe vai te botar no inglês. E você vai fazer a sua parte, mas eu vou orar. E nós vamos orar. Porque se não for o propósito de Deus para você, filho, você poderia ganhar os rios de dinheiro que fosse na NBA. Eu não te quero lá. Porque eu sei que o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. E é isso que eu quero para os meus filhos, e é isso que eu espero que você queira para eles. Então, ora que Deus vai ouvir tua oração e vai colocar ele lá no lugar que ele precisa estar. Que papo delicioso, que tarde gloriosa, que tempo Amém. glorioso a gente teve aqui. Eu queria que você dissesse o seu Instagram para as pessoas seguirem. Tá. É Jaqueline Taumaturgo. Só lembrando que muitas pessoas não acham. O meu Jaqueline, entre o A e o QUE, tem um C. É JACQUELNE, Taumaturgo. Se você botar a Jaqueline desse jeito, com TAU, já aparece. É o primeiro. Olha, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza de que você foi muito abençoado por esse papo. Agora, segue a gente aqui no canal do Lumen. Envia esse papo para outros lugares, abençoe pessoas, né? Verdade. Deixa as pessoas saberem, né? Receberem dessa porção tão maravilhosa, desse papo tão gostoso que a gente teve aqui. Nos siga também lá no Instagram, @lumen.podcast. Eu sou @keila.vilasboas. E a gente está junto aí, volta com muita gente boa. Até a próxima e a gente se despede nessa aqui, Jaque. Beijo para você, tchau! Tchau, tchau. Seja abençoado.